André? Oi, tudo bem? Tudo certo, e você? Ótimo, tudo bom. Então, hoje é aquela aula que vocês esperavam tanto, que é a aula prática de NFT. O Vitor vai explicar para vocês como que funciona a NFT Trade, como que você faz o registro na NFT Trade, todos os trabalhos que ele... Todos não, né? Alguns, porque nem dá tempo, né, Vitor? Ele fala alguns dos trabalhos que eles fizeram lá. E é isso, Vitor. Da última vez você se apresentou, então você se apresenta de novo para o pessoal? Claro, lógico. Então tá bom, a aula é com você. Obrigado, querida. Primeiro, muito obrigado aí mais uma vez pelo convite. Prazer aí estar de novo com vocês, com a Thaís aí já acompanhei, acho que é a terceira vez, né, que a gente tá junto aí no webinar, acho que é a terceira, né? Então, prazer aí estar com vocês. Prazer, mais prazer do que estar aqui é saber que tem tanta gente assim interessada, estudando, começando a estudar os NFTs. Eu sou meio suspeito, obviamente, né? Porque obviamente que estou trabalhando 24 horas por dia, vamos dizer, nesse mundo meio maluco dos NFTs. Mas é muito bom saber que tem muita gente já começando a entender que esse é o caminho do futuro e assim. Quem chegar primeiro, né? O famoso quem chegar primeiro bebe água limpa. Então, quem chegar primeiro e entender bem e começar a conhecer esse mercado, obviamente que vai identificar essas oportunidades aí antes da grande maioria das pessoas. Então, primeiro eu queria dar os parabéns aí. Sei que a maioria trabalha, então já tá naquele cansaço do final do dia, mas vou tentar deixar o mais leve possível a aula, apesar de ser uma coisa uh, teoricamente prática. Vocês vão ver que assim, a NFT Trend exatamente, vamos dizer assim, o grande benefício da NFT Trend é exatamente não dá dificuldade nenhuma para quem quer criar um NFT, a dificuldade é zero. Então, a gente costuma falar que se você sabe mandar um e-mail, você sabe criar uma NFT na NFT Trend. Então, nessa ideia, é isso que a gente trouxe para o Brasil. Eu vou explicar um pouquinho para vocês da empresa, isso que a gente trouxe para o Brasil no sentido que a gente já reconheceu muito antes, né, do mercado essas dificuldades, principalmente técnicas, que o brasileiro ia encontrar. Então, eu diria que vocês vão dizer assim, talvez vocês fiquem decepcionados do quão fácil é criar um NFT. Ô, Mesmo que Vitor, já deixa eu tenha contar uma diferentes coisa para dificuldades. Pode ele, falar. que eu falei assim, Vitor, mostra para eles, vamos fazer uma conta e mostrar para eles como coloca um NFT na plataforma. Aí o Vitor falou assim para mim, mas Thaís, é tão simples, é como se fosse enviar um e-mail. Eu falei, não tem problema, vamos mostrar assim para eles. Então, vocês vão acompanhar que é super simples mesmo, né, Vitor? Exato. E a ideia é exatamente essa, tá? Eu diria que a gente nasceu como empresa para exatamente tornar isso simples, tá? Então assim, espero que a gente consiga. E a gente, assim, a princípio, né, a gente está conseguindo fazer isso. Vocês vão ver pelos projetos que eu vou mostrar, mas eu vou tentar mostrar para vocês, tá bom? Então, bom, vamos me apresentar primeiro, né? A gente começou já no bate-papo. Deixa eu abrir isso aqui. Eu já vou abrir a apresentaçãozinha. Eu já deixo meio no jeito aqui. Achar vocês aqui. Bom, primeiro me apresentar bem rapidamente, tá? Eu sou o Vitor aí, não sei se vocês acompanharam em algum local aí, o pessoal já pesquisou alguma coisa sobre NFT. De certa forma, vai acabar caindo, né? São poucas empresas ainda no Brasil que a gente tem. Eu sou, vamos dizer assim, sou um filho da Unicamp, já estou quase virando um neto da Unicamp lá. Fiz minha graduação na Unicamp, fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado na Unicamp, na área de engenharia. Eu sou formado em matemática, mas aí migrei para a área de engenharia, mais para a parte computacional, né? E durante o meu doutorado e o meu pós-doutorado, meu orientador foi o professor Milton Mori, né? Que ele basicamente cuidava da Inova, né? Que é o Parque Tecnológico da Unicamp. Então sempre tive muito contato com muita startup. Era aquele aluno que abria e fechava a sala só para ficar escutando, ouvindo os cursos, basicamente participando como ouvinte dos cursos. Então, foi abençoado aí com muita informação que eu consegui pegar nesse meio, não só no meio de tecnologia, mas, vamos dizer assim, para esse lado de empresa, de startup, que era uma coisa que eu já tinha em mente de que eu queria estar trabalhando. Passei por aquele período, né, no sentido da startup ser romântica, né? Você achar que você tem uma ideia maravilhosa, que você vai mudar o mundo e vai ficar bilionário. E aí a gente viu que, na verdade, não é muito assim que acontece, né? Na verdade, você trabalha muito e ganha muito pouco, principalmente no começo. Então, passei por essa fase e acabei empreendendo em diversos outros segmentos. Tem empresas
no ramo de saúde, não sei se alguém está no ramo de saúde aí, tem franquias no ramo de saúde, de alimentação. E aí, só que sempre fiquei, né, com aquela coisinha na cabeça, que eu queria ir montar uma startup, uma coisa inovadora. E aí que acabou aparecendo, né, a NFT Trend na nossa vida, né, através dos NFTs. Foi lá em começo do ano passado, né, na virada do ano, vamos dizer assim, do ano retrasado para o ano passado, eu e mais alguns amigos, né, da área de tecnologia, a gente começou, um deles, né, ele é formado na FGV, e ele já fazia parte do mundo cripto e acabou, vamos dizer assim, os NFTs acabaram chegando primeiro para ele, porque obviamente tá tudo conectado ali. E aí a gente basicamente viu alguns grandes players entrando aí no mercado de NFTs, principalmente NBA. E aí a hora que a NBA entrou, a gente falou, pô, peraí, o Brasil, a gente precisa começar a brincar com isso, ninguém tem ainda nada sobre isso. E aí a gente acabou criando aí, a gente deu uma acelerada, né, no nosso MVP, e a gente criou aí o primeiro marketplace de NFT do Brasil. Né? E aí, a partir daí, obviamente, por ser o primeiro, o que eu costumo dizer aqui muito, né? Hoje eu sou o CEO, vamos dizer assim, que estou direcionando tudo aqui. Hoje, graças a Deus, a gente já é investido pela Bossa Nova, então a gente já tá assim, conseguindo trabalhar e conseguindo evoluir bastante nas coisas que a gente faz, que a gente está fazendo, mas principalmente no começo, assim, eu tinha muita visão que não adianta muito ser o primeiro se a gente não for bom. Então, a gente começou como eu falei, startup, trabalhar, ralar demais, né? E aí a gente começou a trabalhar com muitos cases. Aí é que é a ideia mais ou menos do que eu quero apresentar para vocês, que é o que é o NFT na prática, tá? Vamos dizer assim, o que eu posso fazer com o NFT, né? Então, a ideia é mais ou menos assim. Muitas pessoas aqui, às vezes, já têm um ramo de negócio, alguma coisa nesse sentido, e, putz, como é que eu posso aplicar o NFT nesse ramo de negócio? A ideia é passar um panorama geral, eu vou tentar passar para vocês alguns dos cases que a gente fez com grandes empresas, tá? Mas, assim, a gente já atendeu de BMW, Ambev, Visa, e a gente também atende imobiliária pequena, numa cidade pequena do interior, sabe? Então, apesar de eu ter esse amor pelo interior, você já deve ter percebido pelo meu sotaque meio carregado, mas eu sou do interior de São Paulo, aqui de Amparo, perto de Campinas, mas a gente atende desde uma pequena imobiliária que está tentando inovar, está tentando usar essa tecnologia, até grandes empresas. Então, a minha ideia é abrir a mente de vocês. Vocês vão ver que, normalmente, né, o pessoal que trabalha em agência, que acompanha o curso, fica maluco, porque começa a visualizar literalmente um mundo de coisas que você pode fazer com NFT, tá? A ideia aqui, basicamente, então, é mostrar o que é o NFT na prática, mostrar para vocês que o NFT não é aquele desenho do Neymar que acabou valendo milhões e tal. Não, não é essa a ideia do NFT. Vocês vão ver que o NFT é muito mais que isso que eu quero tentar mostrar para vocês. E aí, lá no final da aula, eu vou mostrar o quão fácil é estar criando NFT, essa que é a ideia da aula, tá bom? Posso compartilhar com vocês? Bom, basicamente já falei qual foi a ideia, né? Basicamente o nascimento aí da NFT Trend, tá? Só fazer um parênteses assim, vamos dizer assim, de qual que foi a nossa ideia a princípio, tá? E vamos dizer assim, como que a gente surgiu. Vou pular rapidamente o que é NFT, porque imagino agora vocês já estão no momento do curso que pelo menos o conceito do NFT vocês já sabem, tá? Então, basicamente, a gente já sabe que o NFT é um certificado, tá? Que basicamente é um certificado digital aí que vai garantir ao dono de um item digital a sua autoria e originalidade. Então, eu costumo dizer assim, para ficar simples e didático, que basicamente o NFT, a gente costuma chamar de token ou hash, ou seja lá como for o nome que a gente encontra aí no mercado, mas basicamente é como se fosse uma tatuagem, tá? É um chassi que eu consigo imprimir no item digital, tá? Então, basicamente assim, eu tenho uma foto, eu tenho, sei lá, um PDF, eu vou ter um vídeo, eu vou ter um GIF, eu consigo pegar qualquer item digital, imprimir, né, vamos dizer assim, esse chassi nela, marcar ela de certa forma através desse token, e a partir daí esse item digital fica único, né? Vamos dizer assim, todo o resto é o tal do Ctrl+C, Ctrl+V. Então, uma analogia que eu costumo falar é assim, você tem uma foto aí na sua área de trabalho, você dá um copiar nela, você joga ela para uma outra pasta você faz uma cópia dela e você joga uma pasta nos meus documentos aí no seu computador. Teoricamente, é como se você tivesse dois itens ali, tá? O NFT é exatamente para isso. A partir do momento que eu consigo colocar
vamos dizer assim, esse chassi, essa marca nesse item digital, ele se torna um item único porque eu consigo diferenciar ele de todos os demais. A partir daí é tudo um grande Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, basicamente, assim, qual que foi a grande sacada aí assim, desse mercado e por que é tão abrangente, tá? Basicamente, a partir do momento que eu consigo diferenciar um item digital de todos os outros, a gente basicamente a gente consegue, a gente torna ele um item único, eu posso vender esse item digital, tá? Um outro parênteses aí bem rápido para vocês, tá? Outro parênteses bem rápido aí para vocês, já volto naqueles slides só para ficar bem claro. Que assim, até explicar um caso que aconteceu com a gente com um dos sócios que não estava querendo começar a mexer com os tais dos NFTs, porque na cabeça dele não fazia sentido por que alguém iria comprar um NFT. Tá? E aí, até hoje, assim, para muita gente não faz sentido. Eu costumo dar sempre esse exemplo. Tá? Meu pai ele é um grande fã do UFC, por exemplo. Só que se eu falar para ele, pai, você quer comprar um NFT mais raro do mundo do UFC por R$ 1, R$ 2, você quer comprar NFT mais raro do mundo, meu pai prefere literalmente comprar um sorvete e tomar assistindo o UFC na TV. Então, assim, não adianta, é um conceito que ainda é difícil do pessoal entender, por isso que o NFT a gente costuma falar, NFT não é só aquela figurinha, o NFT é uma nova forma de você comunicar com o cliente, é uma nova forma de você criar uma comunidade, por aí vai, tá? E aí, contando bem rapidinho como é que surgiu, então, o NFT Trend, como é que surgiu esse primeiro marketplace brasileiro de NFT, a gente basicamente viu, então, que os NFTs eles estavam, vamos dizer assim, era algo que você tinha grandes players entrando, a gente começou a querer mexer com isso, e aí 4 pessoas da área de tecnologia, a gente literalmente entrou lá num site de criação de NFT lá nos Estados Unidos, na Europa e por aí vai, alguns que a gente encontrou, porque eram muito poucos ainda, né? E a gente os 4 tentou criar um NFT. E a gente viu que a gente teve certa dificuldade. Então, assim, qual que foi o primeiro problema, né? A gente, 4 pessoas da área de tecnologia, obviamente que depois que a gente pegou, ficou simples, mas eram 4 pessoas da área de tecnologia que tiveram dificuldade de criar NFT. E aí a primeira coisa que saiu na nossa cabeça, né? Falar, no Brasil, a grande maioria das pessoas tem dificuldade de mexer numa planilha no Excel. Imagina se ela tiver que mexer na blockchain, imagina se ela tiver que mexer e criar um NFT. Então, a gente, ao mesmo tempo, visualizando que, assim, se é uma ferramenta que eu consigo pegar um item digital, transformar ele em um item único para vender, comercializar, ou seja lá o que for, é uma ferramenta fantástica para um designer, é uma ferramenta fantástica para um fotógrafo, é uma ferramenta fantástica para qualquer pessoa que cria conteúdo digital. E aí a gente acertou a primeira ponta do nosso marketplace. Foi o quê? A gente criou uma metodologia, um know-how, vamos dizer assim, onde é extremamente simples a gente está criando NFTs que eu vou mostrar para vocês, tá? Uma pessoa que sabe mandar um e-mail, ela sabe criar um NFT. E aí a gente tinha um outro problema para resolver, tá? Imagina que eu tenho essa obra aqui, por exemplo, uma obra super bacana aí e tal, e aí a pessoa tem, sei lá, 100 pessoas interessadas em comprar um NFT. E aí você chega para essas 100 pessoas e fala assim, olha, só que você quer comprar um NFT, é super tranquilo, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai abrir uma carteira numa corretora de criptomoeda, e aí você vai transferir seu dinheiro em real para essa corretora, depois você vai transferir, vai trocar seu dinheiro em real para dólar, de dólar você vai trocar para Ethereum, e aí depois você vai abrir uma carteira na MetaMask, você vai pegar o seu Ethereum, vai transferir para a MetaMask, e aí depois você vai conseguir comprar o seu NFT. Das 100 pessoas, eu garanto que vai ficar meia pessoa interessada em comprar esse NFT. E aí a gente, o que a gente fez? A gente resolveu outra ponta, que é o quê? Eu facilitei a entrada do pessoal para criar NFT, deixa eu facilitar para o pessoal que quer adquirir esse NFT. Deixa eu ter público, deixa eu criar demanda. E a gente foi o primeiro marketplace no Brasil que aceitava cartão de crédito, Pix e boleto para estar comprando os NFTs. Então, hoje, se você entrar lá no NFT Trend, gostei desse NFT, quero comprar, você vai lá com um cartão de crédito, boleto, Pix, você compra com moeda corrente, tá? Então, vamos dizer assim, esse foi o nosso... Hoje em dia, né, a gente tem alguns concorrentes, mas que atuam em outras áreas, assim, né? Mas, basicamente, eu diria que todos já migraram para esse modelo, porque todo mundo entendeu que no Brasil ia demorar muito até todo mundo saber mexer e transacionar a criptomoeda. Então, a gente facilitou a entrada do pessoal no mercado e aí depois a saída para o pessoal que quer comprar esse NFT. Diria que esse foi o grande marco assim da nossa empresa, tá? E aí assim, o que a gente coloca é uma discussão que eu gosto de colocar para vocês aí no começo da aula, tá? Primeiro assim, é para desmistificar vocês, se alguém aqui está entrando no curso, está achando que já de cara, semana que vem, vai lançar uma coleção e vai ficar bilionário com os NFTs,
Infelizmente, eu quero dar uma má notícia para vocês, ninguém vai ficar bilionário. A internet pode tudo, né? Desde do nada pode surgir um Bora Bio NFT aí e acabar, sabe, virando um meme absurdo e você ganhar muito dinheiro, mas assim, se a intenção do curso é você ficar bilionário já até domingo, infelizmente isso não vai acontecer. Mas assim, a ideia é assim, você trabalhando e entendendo os NFTs, você está no caminho. Tá? Então, assim, a gente teve, e aí isso acabou prejudicando um pouco o mercado, no sentido de que esses são os Bored Apes, tá? Que estão passando aí na tela, que são aqueles macaquinhos ali que o pessoal acabou comprando, e aí a gente viu lá, pô, Neymar comprou por 6 milhões, Madonna comprou, Snoop Dogg comprou, Justin Bieber, e você fala, putz, como é que pode um desenho desse ser vendido por 6 milhões? E aí você tem uma obra digital aí do lado, né, uma notícia, 69 milhões, você tem os CryptoPunks aí, que foram vendidos por milhões de dólares, e aí isso foi bom e ruim para o mercado. Tá? O lado bom foi o seguinte, obviamente que você vendo um desenho do macaquinho sendo vendido por milhões de dólares, obviamente que chama atenção para o mercado e todo mundo quis saber o que é NFT. Então, grande parte do público que está hoje buscando NFT até no curso, eles ficaram, no mínimo, curiosos de saber, falar, pô, como é que um desenho desse, que, sei lá, qualquer pessoa, teoricamente, pode fazer, eu vou conseguir ganhar milhões. E aí, assim, qual que é a grande sacada dos NFTs? E aí é isso que eu quero já começar a colocar vocês nesse modelo. O desenho que está aí, basicamente, não é o valor, ele não vale como obra de arte 6 milhões. Tá? Por que ele tem um valor de 6 milhões? Os Bored Apes são um projeto muito mais complexo, no sentido de que são 10 mil peças desses Bored Apes, e aí é o seguinte, eles vão começar a criar algumas festas no mundo, onde só quem tem o Bored Ape pode entrar. E aí você começa a entender um pouco do valor. Porque assim, pô, eu estou comprando um Bored Ape lá por milhões, mas eu posso literalmente cruzar com o Neymar e com a Madonna no bar de uma festa, que eu vou estar entrando lá no mundo. Então é uma coisa extremamente exclusiva. Dá para eu comprar? Ainda não. Ainda é uma startup, a gente está começando, eu não compraria, mas obviamente vocês imaginam que tem mercado para isso. Tem muita gente que compraria esses NFTs para estar conseguindo participar de uma festa lá com o Neymar, com a Madonna, seja lá o que for. Tá? Então, assim, esse é o primeiro ponto, tá? O NFT, ele não tem um valor, ele não é uma moeda, não é uma criptomoeda. O NFT, ele tem que ter o valor artístico, ele tem que ter o valor da usabilidade dele, tá? Então, a gente vai falar nessa apresentação, vou fazer para vocês, muito de utility token. O que é? O NFT que não importa o desenho dele, o macaquinho poderia ser o desenho de uma árvore. O que importa é o que ele representa. O que importa é a comunidade que se criou em volta dele, porque, pô, eu estou fazendo parte de uma comunidade onde tem a Madonna, o Neymar, o Snoop Dogg, Justin Bieber, e você fala, putz, então isso tem um certo valor e o valor está nisso, não na obra de arte em si. Então, essa é a primeira coisa que eu queria já colocar na cabeça de vocês, tá? Uma outra discussão que eu gosto de fazer, tá? É o seguinte, principalmente nessas obras de arte, para tomar cuidado aí quem, sei lá, vocês estão fazendo curso e eu quero começar a ser trader de NFT. O que é o trader? O que é o que é basicamente o cara que está comprando e vendendo NFT para ganhar dinheiro. Muito, 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 muito cuidado com isso, tá? E aí é bom fazer para quem está anotando, fazer um círculo gigantesco para não esquecer disso, que é o seguinte. Primeiro, a gente como empresa não acredita que vai ser o futuro do mercado. Você comprar e vender NFTs na baixa. Agora a gente está passando até por inverno cripto, então muita gente perdeu muita grana da NFT. Mas o principal cuidado que eu tenho que colocar para vocês é o seguinte: não que não dê para ganhar dinheiro, óbvio que dá, mas você tem que estudar e saber muito bem sobre o mercado. Vou dar um exemplo bem simples para vocês, tá? Então, eu sou lá o Vitor, eu sou, por sinal, obviamente que sou da área de tecnologia, obviamente que tem um hemisfério do meu cérebro que funciona melhor que o outro, e eu sou um péssimo artista, tá? Apesar de vir de uma família de músicos aí, a gente, obviamente, sabe cantar, tocar, a família inteira, mas, vamos dizer assim, minha parte assim, gráfica é péssima, então eu não consigo desenhar absolutamente nada, não consigo desenhar uma casa. E aí, basicamente, eu vou fazer um desenho do NFT, vou fazer um desenho, tá? Ali vou criar uma imagem de uma casinha lá, e eu que sou um péssimo desenhista, obviamente, fiz uma porcaria de uma casa. E aí, o que eu faço? Eu tenho 2 milhões de reais na minha conta, tá? Eu faço o quê? Eu crio um NFT com uma conta, e aí eu crio uma outra conta e eu coloco meus 2 milhões de reais na outra conta. E aí, o que eu faço? Eu compro o meu próprio NFT por 2 milhões de reais. Teoricamente, o que eu tenho? Eu continuo com 2 milhões, porque ele voltou para mim, só que, teoricamente, eu tenho uma obra que vale 2 milhões. Essa obra vale 2 milhões porque alguém pagou 2 milhões por ela?
Jamais. Fui eu que paguei, ela não tem valor nenhum, ele tem zero. Só que aí, o que que acontece? Eu que sou um cara muito bonzinho, eu faço o seguinte, então eu criei uma obra, tenho 2 milhões, eu compro minha própria obra, fico com 2 milhões e eu, teoricamente, tenho uma obra que vale 2 milhões. E aí eu estou precisando de dinheiro, o que que eu faço? Eu dou um desconto de 90% e eu vendo a minha obra por 200 mil. E aí pega uma pessoa meio desavisada e faz o quê? Putz, ó, essa obra aqui ó, tá na baixa. Alguém comprou por 2 milhões e agora está vendendo por 200 mil. Vou comprar porque vale a pena. Vale a pena? Jamais. Certo? O que que vai acontecer no final da história? No final da história, eu continuo com os 2 milhões e eu tenho mais 200 mil, ou seja, eu tenho 2 milhões e 200 mil, e a pessoa que comprou por 200 mil uma obra, ela não tem absolutamente nada, porque o mercado não vai pagar nenhum real por aquilo. Ela perdeu 200 mil. Tá? Então, toma muito cuidado quem quer entrar nesse mercado de compra e venda de NFTs. Esse é o recado que eu gosto de deixar já no começo da aula, para você não perder grana, sabe? Assim, então, assim, o que a gente tem que ter em mente? Pô, é um mercado descentralizado. Pô, é super legal. O mercado centralizado ele tem vários pontos positivos, tá? Que são as criptomoedas, que é moeda, vamos dizer assim, que não é, vamos dizer assim, não é lastreada pelo governo e tal. Então, o mercado centralizado, deixar as coisas nas mãos das pessoas, eu sou super fã. Eu acho que é muito legal o mercado centralizado. Por outro lado, a gente está muito acostumado a viver num mercado centralizado. A gente sabe que tudo que a gente faz tem um órgão ali atrás que está tomando conta da gente. Então, pô, CVM é ruim? Pô, CVM é ruim, né? Ela não deixa a gente, qualquer empresa, lançar ali sua ação na bolsa, mas, por outro lado, ela está protegendo quem está indo lá investir e vai comprar qualquer porcaria. Então, assim, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Tem os pontos positivos e os benefícios do mercado descentralizado, tá? Então, só para tomar cuidado com isso, e aí para já dar esse link para vocês, que o NFT, ele não é, vamos dizer assim, não é um desenho, tá? Não é isso daqui. Sempre tem alguma coisa por trás. Se você tem um NFT que está crescendo, está aumentando o seu valor, obviamente que ele tem um valor muito, assim, um valor intangível ali, muitas vezes, que a gente tem que avaliar na hora de comprar um NFT ou literalmente desenvolver o projeto, tá? Então, basicamente assim, ó, para resumir, tá? O que que a gente, nesse sentido, que a gente literalmente começou a tentar desamarrar o mercado e adaptar o mercado de NFTs para o Brasil, a gente facilitando todas as frentes, né? Facilitando para quem cria, para quem compra e por aí vai, a gente acabou assim colocando como missão não só de vida, talvez hoje em dia a gente entenda isso, mas missão de empresa, né? A gente já está até meio piegas, né? Você abre uma empresa, a primeira coisa que você faz missão, visão e valores, né? Então, mas assim, a gente acredita de verdade muito nisso, tá? O que a gente faz é literalmente democratizar o acesso ao mercado de NFTs no Brasil. Então, é facilitar para todas as pontas. Então, por exemplo, estou atendendo um cliente grande como a Ambev, então eu facilito para a Ambev, eu facilito para o cliente final da Ambev, eu facilito para o público que está comprando esse NFT. Então, assim, a nossa ideia é facilitar todas as pontas e foi exatamente por isso que que começou a surgir para a gente muitos projetos para empresas, tá? Então, essa que é a ideia que eu quero começar a demonstrar para vocês, tá? Aliás, gente, assim, eu tô fazendo já a apresentação, mas, por favor, quiser me parar a qualquer minuto, não sei como é que é a ordem aí, mas se as perguntas forem acontecer só no final da aula, pode ir colocando no chat aí, que Não, depois eu você vou... que manda, Vitor, mas de toda forma eu estou acompanhando aqui o chat. Se alguém mandar alguma Tá, por coisa. favor. Eu fico meio concentradão aqui na apresentação. Aliás, já viram que eu gosto de falar bastante, porque até hoje eu dou aula, aliás, para a faculdade, para os cursos de engenharia, então, sim, eu me empolgo de verdade. Então, se alguém quiser trocar uma ideia, pode parar, que acho que a ideia é a gente bater um papo mesmo aí, tá? Pode ficar super à vontade para me cortar. Você pode deixar que depois até Então, desconto a oi, gente pode te falar. pede, viu? Você pode Oi? deixar que depois até desconto a gente pede. Fechado, A tá gente tá dentro te do estudando comigo. primeiro. Fechadaço. Então, basicamente assim, ó, nesse modelo, né, onde a gente começou a ser muito procurado, tá, e assim, um caso real, tá, quando a gente abriu a empresa, sei lá, em janeiro do ano passado, hoje em dia não é muita gente que sabe o que é NFT, imagina em janeiro do ano passado, mas literalmente, em março, minha vida virou de ponta cabeça, eu tive que deixar todos os meus outros negócios na mão de outras pessoas para cuidar desse mercado, desse mundo dos NFTs, porque eu estava literalmente vivendo assim, de manhã eu fazia uma reunião com, sei lá, com a Casa da Moeda, na hora do almoço com a Ambev e à tarde com o empresário do Mike Tyson. Então, isso é um exemplo real do que aconteceu. Então, assim, você deve imaginar que foi acontecendo tudo muito rápido. E aí, nesse modelo, assim, a gente
acabou se identificando como uma empresa de tecnologia. Tá? A gente entendeu que a gente não ia ter como fazer tudo bem, a gente decidiu ser muito bom na área de tecnologia, por isso que a gente faz muitos trabalhos aí em conjunto com agências ou com pessoas que estão levando esses produtos para dentro das suas empresas aí. Tá? Alguns dos produtos que a gente acabou criando nesse modelo. Tá? Então, primeiro, a plataforma que a gente tem para criação e comercialização. Então, ela é mais voltada, vamos dizer assim, para artistas. Então, para quem vende foto, ou para quem tem foto, umas fotos bacanas, quer vender formato NFT, para quem tem qualquer conteúdo digital, 3D, seja lá o que for, ele cria, ela é SaaS, né? Então, o pessoal lá, ele entra lá, ele cria, ele já coloca para vender, é tudo muito simples mesmo. A gente começou, além disso, a trabalhar com ingressos NFT, tá? Que foi vamos dizer assim, é um know-how nosso também de como entregar esse ingresso NFT. Agora tem muita gente fazendo, mas a gente tem, obviamente, vários benefícios, tá? Para a etiqueteira em si, vários benefícios em termos de segurança. Nem a ideia é a gente comentar agora, porque todo mundo sabe que você tem um mercado secundário do NFT que pode dar muita grana para o criador, né? Lembrando que, assim, se você criou NFT e você vendeu ele, a qualquer venda futura, 10%, até 10% pode voltar para você. Né? Então, é como se fosse o clube formador de futebol. Você criou lá um jogador, você coloca ele para vender. Então, por exemplo, o Neymar está sendo vendido lá pelo Paris Saint-Germain, o Santos está ganhando dinheiro até hoje. Isso é uma coisa bacana, principalmente para artista, tá? Quando um artista, normalmente o que acontece com um artista, né? Um artista muito bom. As primeiras obras dele, ele começa a vender muito barato, porque, obviamente, que não tem muita gente para adquirir as obras dele. E aí, obviamente, ao longo do tempo, o que acontece? As obras deles vão aumentando o valor e as primeiras, elas são as que ele vendeu mais barato e são as que mais valem, certo? Então, até antigamente, por isso que muito artista, infelizmente, morria literalmente sem nada, sem um tostão no bolso. Com o NFT, como você consegue ter o lastro disso e saber tudo o que aconteceu, quem está comprando, quem está vendendo, sempre porque está gravado na blockchain. Por exemplo, se um artista criou NFT hoje, se ele vendeu por R$10, ele ficou muito famoso, as obras dele estão sendo vendidas por milhões, ele 10% está sempre voltando para ele a cada nova venda. Tá? Isso vale para os ingressos também. Por que isso é interessante para a etiqueteira, então? Cambista, literalmente, se ele começar a revender ingresso lá na frente, 10% está voltando para a etiqueteira. Então, é um dinheiro novo que está na mesa para a etiqueteira. Tá? Mas a gente coisa no meio da apresentação, vocês vão ver que tem uns projetos parecidos. Cartão Fidelidade NFT, que foi um projeto que a gente fez com o grupo Privilégio, que é muito parecido com o ingresso, mas vou deixar para explicar a vocês mais para frente, que está na apresentação. Tokenização de empresas e ativos. Não sei se tem advogados aí, né? Obviamente fora a Thaís, obviamente, mas não sei se tem um grupo de advogados aí. Isso daí é uma coisa que já está gerando muita controvérsia, vai ser um campo gigantesco de trabalho, porque, obviamente, por não ter nenhum tipo de jurisprudência, não ter nada palpável, tem muita gente arriscando, então, obviamente, vai dar muito problema, e se vai dar muito problema, obviamente, é um campo fértil ali para o advogado trabalhar. Então, assim, basicamente, mas a gente já fez alguns projetos, tá? Tokenização de empresas e ativos é o seguinte, tá? Eu pego minha empresa, por exemplo, e não consigo nunca lançar ela numa bolsa de valores, certo? O que eu posso fazer? Eu posso tokenizar ela. Tokenizar ela é como se eu estivesse quebrando minha empresa em, sei lá, 10 mil tokens, tá? 100 mil tokens, 1000 tokens, seja lá o que for, e cada pessoa que compra um token desse, como se ele estivesse comprando uma ação da minha empresa. Tá? E aí cada empresa pode, vamos dizer assim, escolher como ela vai remunerar esses teoricamente acionistas, tá? Porque não tem legislação para isso, a CVM já está batendo em cima de quem está querendo fazer isso, mas basicamente essa é a ideia. E aí, obviamente, que se você pode tokenizar uma empresa, a gente tokenizou uma empresa, inclusive, que fez um trabalho bacana de marketing e tal, e ela conseguiu levantar R$70 mil num sábado, tá? Quando a gente lançou os tokens dela, e para uma startup isso é muita grana no começo, tá? E só que a partir do momento que eu posso tokenizar a empresa, eu posso tokenizar qualquer coisa. Então, a gente já está tokenizando um jogador de futebol. Então, qual que é a ideia de tokenizar um jogador de futebol? É como se vamos dizer assim, eu dividisse ele em 1000 partes e 1000 pessoas vão poder, como se essas 1000 pessoas fossem empresários desse jogador. Eles vão ter uma parte de 1000 desse jogador. Então, qual que é a ideia? Você coloca lá que nos próximos 5, 10 anos, 10% dos recebíveis do atleta vai voltar para essas 1000 pessoas que investiram. Obviamente que é um mercado de risco, né? O jogador pode machucar e cair fora do mercado, só que ele pode, obviamente, retornar grana para esse pessoal que investiu. A gente está tokenizando modelo já de passarela, nada legal, vamos dizer assim, são modelos de passarela. Que Pois é, basicamente... Vitor, mas isso aí com a lei do passe vai bem? Com a lei do passe, isso vai bem?
essa Então, questão de jogador de futebol? então, na verdade, o grande problema é o seguinte, como não tem, porque o que seria no mundo hipotético lá na frente? O que ia acontecer, né? Todas as transações que o jogador fosse fazer, ele ia receber em cripto, certo? E aí eu ia ter esses tokens, a gente ia escrever com smart contract, que fala. Então, por exemplo, o salário do jogador chega em cripto, então 10% do salário do jogador já dá o split automático para esse pessoal. Hoje em dia, ainda vai depender do jogador fazer isso. Então, por exemplo, o jogador vai pegar esse montante de recebíveis dele e aí ele vai colocar e devolver para esses, vamos dizer assim, para essas 1.000 pessoas que compraram esse token dele. Por que isso abre uma brecha gigantesca? Porque o jogador, teoricamente, ele pode fazer o que quiser com o dinheiro dele. A partir do momento que ele já recebeu, o dinheiro está na conta dele, se ele quiser dar de presente para 1.000 pessoas, ele pode. Então, por isso que aí começa a gerar esse monte de controvérsia. Então, assim, não é que eu sou dono do passe do jogador, tá? Eu sou dono dos recebíveis. Para o jogador é legal porque é como se fosse literalmente uma antecipação de recebível. Ao invés de ele esperar receber essa grana ao longo dos 10 anos, porque ele pode machucar e sair, parar de jogar, ele está recebendo tudo ali na hora e, obviamente, é como se ele estivesse devolvendo esse dinheiro para a galera. De novo, vai dar uma tonelada de encrenca. Vai. Isso é uma leitura muito boazinha Toneladas de da encrenca. situação, porque a lei do passe, Exato. não sei, não. Então, assim, exatamente. Você entendeu? Então, assim, aí a própria lei vai acabar protegendo o jogador dele acabar passando a perna nos 1.000 pessoas, entendeu? Então, assim, é óbvio, a gente está falando do mundo ainda hipotético, já tem muita gente fazendo, tá? Então, se você já procurar na internet, tanto que, para ser bem sincero, a gente até parou de tokenizar a empresa. Então, a gente saiu, só que a gente começou, porque o pessoal começou a tokenizar tudo, né? E aí, eu lembro até hoje, o momento que, assim, eu como CEO, cheguei e decidi, e falei, gente, a gente não vai mais tokenizar nada. A gente fez uma reunião com literalmente 20 advogados de Brasília, que eram especialistas na área imobiliária, certo? E aí eu entrei na reunião, e aí, literalmente, eles quase se mataram lá dentro. E são 20 pessoas que, pô, são super especialistas na área do mercado imobiliário e eles não conseguiram chegar num acordo. Eu falei, pô, se tem 20 advogados aqui, cada um com uma cabeça, cada um achando uma coisa, isso não dá para saber para onde vai isso. Aí eu cheguei, voltei para a empresa, falei, gente, obviamente que não tinha vergonha de levantar a mão, nem falei nada perto dos 20 dinossauros que estavam lá. E aí eu falei, gente, é o seguinte, vamos parar de tokenizar a empresa, vamos parar de tokenizar imóvel, porque vai dar muita briga ainda. Tá? Como o mercado tem muita coisa para fazer, a gente deixou de lado por enquanto esse produto, porque, como eu falei, vai dar muito encrenca. A questão tem muita gente fazendo. Então você já vê jogador, já vê um monte de coisa tokenizado. E aí, obviamente, vamos dizer assim, existe esse problema, obviamente que também os advogados aí vão ter que, aos poucos, né, chegar no entendimento aí desse mercado, né? Não tem jeito, não tem como fingir que ele não existe, tá? E aí, registro de documentos na blockchain, aí é mais da parte técnica, então, por exemplo, certificado, você pega diploma de faculdade, a gente já está fazendo, então, assim, agora o MEC até anunciou que vai ter, vamos dizer assim, um registro oficial na blockchain dos diplomas, então a ideia é estar registrando documentos na blockchain, porque obviamente que ele é muito mais seguro, vamos dizer assim, tá? É a mesma coisa de eu pegar, pô, eu tenho vários diplomas, óbvio que eu deixo tudo guardadinho, mas tem gente que não tem nem ideia de onde está seu diploma, tá? E se está lá na blockchain, na sua carteira de ativos, ele vai estar para o resto da vida lá com você, tá? Então, essa que é a ideia. Não só segurança para o usuário, mas segurança também porque se está numa rede blockchain, por exemplo, do governo, ele sabe quais diplomas são reais. Você quer ver se um diploma é real, você não precisa ligar na faculdade, só você entrar na rede blockchain do MEC, por exemplo, tá? Mas a gente já está falando também, obviamente, do mercado para daqui 5, 10 anos que vai estar acontecendo, tá? Vou falar alguns cases para vocês. Esse é um dos cases que eu costumo falar que é o nosso xodó, tá? Porque é o case que a gente saiu na Forbes e eles colocaram a gente como uma consultora de projetos, uma coordenadora de projetos em NFT para empresas, tá? Foi um projeto que a gente fez a várias mãos, aí, vamos dizer assim. A gente, basicamente, esse foi o NFT, tá? Então, e assim, por dois motivos, né, que a gente gosta muito do projeto. Primeiro que ele foi um projeto que a gente saiu na Forbes, aí literalmente, tá? A gente se dividiu na empresa em duas verticais, uma que cuida do marketplace, uma que cuida desses projetos B2B, que a gente fala, e outra que a gente conseguiu arrecadar quase 300 mil reais aí para Gerando Falcões, né? Então, foi um projeto que a gente realmente teve muita satisfação de fazer. Como é que funcionou o projeto? E aí, para vocês já começarem a entender que o NFT é muito mais do que a gente imagina.
tá? Então, basicamente, o que a gente pegou? A gente pegou a BMW, que é uma empresa grande, pegou o Gabriel Kibold, que é um fotógrafo já extremamente conhecido, certo? Aí no mercado de fotografias, né? Então, já tem obras vendidas na Europa por milhões aí. Ele criou o design artístico, então a gente pegou 5 modelos de carros da BMW, a gente transformou nesse 3D e ele criou essa pintura aí nos 5 carros, tá? E a gente criou 5 NFTs, foi o primeiro case da BMW no metaverso, né? A gente fala que o NFT era a entrada para o metaverso, vamos dizer assim, e aí a gente arrecadou aí R$296 mil aí para Gerando Falcões, da Edu Lira, que é uma ONG também super, vamos dizer assim, não só famosa, mas que faz um trabalho muito bonito aí nas favelas aí, tá? Então, assim, é até engraçado, né, que a gente fez o evento, a gente coordenou todo o projeto, ele terminava com um evento físico, com o pessoal dando lance lá no leilão, e aí um dos carros, né, que foi o conversível, o pessoal vendeu por 150 mil, foi o lance do cara, e eu lembro que o presidente da BMW estava no evento, né, e aí ele chegou e brincou com o presidente se ele poderia escolher a cor do interior do veículo, né? Então, que a gente já está chegando a NFT quase valendo uma obra. Então, ele comprou literalmente um 3D por 150 mil reais. Óbvio, vale 150 mil reais? É o futuro que vai dizer, porque literalmente foi o primeiro case também da BMW da história dos NFTs. Então, obviamente que ele pode ter um valor, mas obviamente que grande parte dessa arrecadação foi exatamente porque o pessoal queria estar ajudando a ONG mesmo, tá? Então, assim, parte do pessoal que foi dando os lances lá, eles estavam literalmente ajudando a ONG, nem sabiam muito bem o que era NFT, apesar de que eles, obviamente, que eles compraram um ativo que futuramente pode vir a ter um valor considerável, tá? Esse NFT, o que vocês estão vendo aqui é sempre o NFT, tá? Então, esse aqui do lado é o NFT da Ambev, tá? Que a gente, de um projeto que a gente fez com a Ambev, dessa cerveja, dessa Bourbon County, né? Que é da Goose Island, né? Da linha da Goose Island. Ela é vendida em lotes limitados, uma vez no ano. Então, em 2021, eles lançaram uma edição especial com 100 garrafas e aí os compradores ganhavam NFT junto com a cerveja. Então, isso foi lá em maio do ano passado, né? Então o pessoal ainda não tinha muita ideia do que era o NFT. E aí a gente começa a entrar no NFT num modo de exclusividade. Então, todo mundo que fala NFT, a gente está tornando a pessoa exclusiva, independente do valor. E as grandes empresas estão começando a entender que o NFT, na verdade, é uma nova forma de eu conectar com o meu cliente. Certo? Então, não necessariamente eu só posso usar agora a rede social, eu posso usar o NFT, né, para ele ser um amante da marca, para eu me conectar e criar uma comunidade da minha marca. Tá? Essa que é a ideia. E aí, qual foi a ideia? Já é uma edição exclusiva, essa cerveja, ela é assim, eles chamam de Beer Geeks, né? O pessoal que realmente gosta muito de cerveja, conhece essa cerveja, ela tem uma tiragem por ano só, então quando ela lança, o pessoal fica maluco para comprar, e dentro dessa tiragem eles lançaram uma edição ainda mais exclusiva da pessoa que comprava e ganhava NFT, que foi o primeiro NFT também da história aí da marca da Ambev. A campanha teve muito sucesso, repercutiu na Goose Island dos Estados Unidos, como o primeiro case da Ambev envolvendo NFTs, saiu matéria na Europa, principalmente vamos dizer assim, em mídia especializada, né, de cervejas, mas saiu na Europa, saiu nos Estados Unidos, saiu literalmente tudo quanto é canto, esses NFTs da Bourbon County. Então, assim, isso é outra coisa para ter em mente, tá? Ainda o pessoal está aproveitando muito esse modelo, no sentido de que você fala NFT, você consegue mídia em literalmente todo lugar. Tá? Você não precisa, se você faz um bom plano de marketing, você trabalhar com NFTs, o marketing paga tudo isso, certo? Todo projeto, o marketing paga ainda. E aí, mas não só isso, né? O pessoal da Ambev ficou extremamente receoso de não vender, porque ninguém sabia o que era NFT na época. Em 20 minutos, eles esgotaram aí as 100 garrafas dessa Bourbon County, desse NFT. Tá? A gente coordenou todo o projeto, a gente ficou literalmente desde a distribuição das garrafas. Então, a gente, nesse projeto, inclusive, a gente criou uma facilidade no sentido de entrega de NFT. Tá? Então, por exemplo, a gente colocou a garrafa numa caixinha, para você ter ideia, dentro da caixinha tinha uma tagzinha com um QR Codezinho, a pessoa recebia a garrafa, ela batia o celular no QR Code e meu sistema já entregava o NFT dentro da carteira dela. Tá? Então, 2 pontos aí, voltando um pouquinho para a NFT Trend, né? Outro ponto forte que a gente tem no sentido de democratizar o mercado. Sempre que a gente entrega o NFT, eu entrego dentro já de uma carteira criada para a pessoa. Então, vamos dizer, a Lara aí está querendo criar ela vai receber o NFT, mas ela não tem ideia de como ela cria essa carteira. Então, pô, eu quero comprar NFT, não tem ideia. A gente cria a carteira para a Lara, já entrega o NFT dentro da carteira dela. Ela recebe um e-mail, literalmente, com o usuário e senha dela para ele entrar na carteira da NFT dela lá e ver o NFT. Então, a gente literalmente facilita muito o mercado nesse sentido para as grandes empresas. Essa é a ideia. E se tá? a pessoa já tiver a carteira, Vitor?
aí ela pode transferir para a carteira dela. Se ela tiver, obviamente, se ela tiver, porque é uma carteira, essa carteira que a gente tem um desenvolvimento nosso, né, que é My Wallet, que foi um desenvolvimento que a gente criou para literalmente entregar os projetos. Se ela já tem uma carteira no nosso sistema, ela já vai receber o NFT dentro da nossa carteira mesmo, tá? Se por um acaso ela tem uma carteira em outro local, ela transferir para outra carteira dela. Entendeu? Então, essa que é a ideia, porque você pode ter várias carteiras NFT, na verdade, né? Então, a gente entrega na nossa, mas ela pode transferir para a carteira, se ela tiver uma carteira, independente de onde for, ela pode estar pedindo a transferência, contanto que seja na mesma rede. Tá? Então, por exemplo, se a carteira dá suporte para Ethereum e Polygon, por exemplo, aí ela vai poder transferir para onde ela quiser para uma carteira que dá suporte para isso. Tá? O suporte que a gente fala é o seguinte, tá? Não sei até que pontos avançaram aí, um pouco mais na parte técnica, mas os NFTs eles precisam de uma rede de blockchain para a gente estar criando, né, esse token, e aí normalmente a gente cria. Você pode criar em qualquer rede, tá? A gente costuma criar na da Ethereum, né, Ethereum, que o pessoal fala, porque é uma rede muito segura, tá? Ela tem um lastro bacana para a gente criar esses NFTs. A gente ultimamente começou a migrar os projetos para Polygon, que é uma outra rede que basicamente ela tem os mesmos protocolos de segurança do Ethereum, porque é uma segunda camada do Ethereum, só que ela é muito menos agressiva para o meio ambiente. De certa forma, o Ethereum agora mudou, né? Vamos dizer assim, ele teve essa atualização aí, então, basicamente, eles também começaram a ser muito menos agressivos para o meio ambiente, então a gente está utilizando por enquanto, mas obviamente que depende da empresa, depende do freguês, aí ele escolhe a rede de blockchain que ele quer criar. Qual que é a diferença de eu criar na Ethereum e criar, sei lá, em outra rede aí X? Basicamente, só o lastro, tá? Porque, obviamente, que isso acaba influenciando nos valores do seu NFT. Apesar dele ter o valor como obra, ele vai ter o valor X dele, que é o que o mercado paga. Basicamente, se eu tenho uma obra criada no Ethereum, se o Ethereum a moeda cai, teoricamente o mercado enxerga que essa obra perdeu o valor. Tá? Se a mesma coisa ao contrário. Então, por isso que a gente coloca no Ethereum, que teoricamente é o que tem mais lastro, é um pouco mais seguro nesse sentido. Tá? Basicamente foi esse NFT, né, que a gente criou aí para esse projeto da Visa com a Neon, foi uma collab que a gente fez para eles. A Neon ela se tornou mais novo unicórnio brasileiro, tá? Que é uma novidade para as startups, né, que tem uma avaliação de mercado de pelo menos $1 bilhão aí. E aí a Visa, que é uma das parceiras do banco, ela que oferece os cartões de crédito, né, e débito para o Banco Neon, queria presentear e dar um presente diferente aí para a Neon. Tá? Então, putz, o que a gente vai dar? E aí uma agência ajudando a agência, Futuri lá uma agência ajudando a gente, tal, de como que a gente, o que ele podia agregar valor. E aí, de novo, vem NFT no sentido de exclusividade, agregar valor. E aí você vai vendo que vai fugindo, e eu coloco vários cases aqui para você entender que literalmente dá para fazer muita coisa com NFT. Tá? Para dar esse presente para o pessoal, ao invés de dar, vamos dizer assim, sei lá, uma coisa meio batida, para gerar valor no que eles estavam dando, eles pegaram um artista, né, esse Cusco Rebel, que criou essa obra aqui, dessa releitura do unicórnio. Ele tem vamos dizer assim, uma dinâmica aí, tem uma ideia de assim, uma grafia meio de rua e tal, e ele criou esse unicórnio, e aí a gente pegou, deu movimento para esse unicórnio e criou NFT. Então, a Visa, basicamente, deu um quadro físico junto com o NFT. Então, eles vão expor esse quadro físico lá no banco, em algum banco ou na sede dele, seja lá o que for. Do lado vai ter um QR Code, que aí o pessoal consegue literalmente visualizar esse NFT, tá? que vem, teoricamente, junto com esse quadro, essa ideia do presente que o pessoal deu. Tá? Esse é outro projeto que a gente tem, tá? Que é uma outra dinâmica também, que é o projeto que a gente fez para Porto Belo. Esse é um NFT que eu gosto demais. Ele é basicamente a ideia do projeto, né? A Porto Belo ela tem uma premiação todo ano, que ela dá um troféu para os 150 melhores arquitetos do Brasil, segundo a marca. E aí, esse ano, obviamente, estava tudo na pandemia, estava tudo online, o pessoal não podia entregar o troféu físico, poderia mandar por correio, mas ainda a gente tinha, vamos dizer assim, mesmo mandando pelo correio, eu não posso estar. A ideia é não pegar, principalmente porque naquele momento estava todo mundo muito preocupado com a pandemia. Então, a ideia foi o quê? Já que o NFT cria, né, e transforma o troféu em item único, vou criar um novo troféu NFT para cada um dos 150 e vou entregar um NFT para eles. E aí já entregar na carteira deles. Tá? Então, por isso que é um troféu, assim, você começa a ver, parece que é o desenho de um croquis ali, né, como se fosse uma casa ali, um prédio, tá vendo? Aí, de repente, ele se transforma ali
num troféu ali, que foi, teoricamente, o troféu NFT, o primeiro troféu NFT do Brasil, vamos dizer assim. Porto Belo também foi muito feliz nesse projeto, né? Eles foi uma das primeiras empresas, apesar de ser no meio de cerâmica aí, também assim, fazendo um parêntese, que a Porto Belo bancou esse projeto, apesar de ser muito novo, e a agência também, que fez em conjunto com a gente, também trouxe essa inovação, e obviamente que eles escolheram os louros aí, porque foi um projeto muito, muito bacana e repercutiu demais aí para Porto Belo, tá? Então, como eu falei, eles dão de presente para os melhores arquitetos do Brasil. Devido à pandemia, a gente entregou o troféu NFT, que aí saiu o nomezinho da pessoa para ele ficar direcionado, tá? E a Porto Belo foi uma das primeiras empresas, como eu falei, que trouxe o Web3 em algum projeto e, obviamente, acabou saindo em mídia de tudo que você possa imaginar, tá? Então, assim, obviamente que eles... foi um projeto, inclusive, que foi um divisor de águas para a gente, tá? E aí vem outro serviço que a gente oferece, que, assim, todo projeto que a gente faz, a gente dá uma assessoria para as pessoas que estão comprando esse NFT, para ela entender o que é. Por exemplo, até hoje a gente atende o pessoal da Ambev, então não tem como a Ambev destacar um departamento lá para ficar respondendo dúvidas de NFT. E esse foi o projeto que a gente decidiu fazer isso, porque eu costumo dar sempre esse exemplo. A gente literalmente recebeu dúvidas no seguinte sentido: quando que o meu NFT, se o meu NFT ele chegava por PAC ou por SEDEX em casa, tá? Porque assim, você deve imaginar que a maioria desses 150 arquitetos, eles tinham mais do que 50 anos. Então, assim, era difícil imaginar, mas eles estão dando essa figurinha, como que chega pelo correio? Literalmente, o pessoal perguntava mesmo. Então, a gente literalmente deu a mão ao pessoal, falou, não, começou a explicar o que era isso, começou a tentar desenvolver a ideia com eles, que eles tinham um ativo ali diferenciado na mão deles. Vocês estão visualizando minha tela ou ainda não? Ainda não, né? Não, E agora? agora sim, do seu celular, né? Vai ter que ser pelo celular. Até desculpa, gente. Acabou geral a força aqui, então vou ter que tocar por aqui. Tá bom? Fica Tá dando para tranquila. pegar legal aí? Tá de boa? Dá sim. Tá. Deixa eu só voltar lá. Perfeito. Quem sabe de Então, tecnologia é outra coisa, né? Porque se fosse comigo, caísse a luz aqui, eu não voltava mais. eu um estouro aqui do lado, eu quase caí de costa. Sorte que acabou a internet antes de me verem no chão aqui. Porque deu um estouro aqui no transformador aqui do poste aqui do lado, então foi feio. Mas acho que dá para tocar. Bom, seguinte, então, um outro projeto que a gente fez, né, NFT da House no Metaverso, tá? A House que é uma startup brasileira de moradia por assinatura, né? E eles fizeram uma estreia no Metaverso bem diferente, né? Eles criaram lá um ambiente na Decentraland e aí promoveram uma festa virtual para o pessoal estar entrando para lançar os seus NFTs. A gente ficou, vamos dizer assim, com a criação, entrega, lançamento, toda a parte que diz respeito aos NFTs da marca, tá? Basicamente era uma coleção que contava com 3 versões diferentes desses ursinhos aqui, que vocês estão vendo aqui. Esses eram os NFTs, tá, do pessoal. E essa daqui é um projeto que eu gosto de trazer, porque ele basicamente ele mostra o sentido de criação de comunidade, tá? E essa que é a ideia que a gente está utilizando muito e está fazendo N projetos aí para empresas no sentido de criação de comunidades, tanto da comunidade interna dos colaboradores quanto da comunidade externa, vamos dizer assim, tá? Então foi uma coleção desenvolvida em parceria com o artista Beto Gatti, né? E aí a ideia, né, do projeto é que ao adotar um ursinho, você também devolvia ao meio ambiente os créditos de carbono. Então, vocês estão vendo que vários projetos, né, a gente tenta linkar várias coisas ao mesmo tempo para tornar o projeto, fazer assim, para fazer mais sentido, para criar esse senso de pertencimento desses projetos, tá? Você pega o BMW, por exemplo, a gente pegou um artista, a gente pegou uma ONG, essa daqui o pessoal devolvia o crédito de carbono, então quando ele comprava NFT ele estava ajudando o meio ambiente. Então, a gente cria esse roadmap, assim, a gente ajuda, normalmente a gente faz com parceria com a agência, mas a gente mesmo cria vamos dizer assim, esse desenvolvimento do projeto. Parte tecnológica, super tranquilo, vamos dizer assim, para a gente, né, pelo menos, mas a grande sacada, assim, que eu costumo falar para o pessoal é isso, tá? A parte técnica, você pode terceirizar isso, tá? A ideia é que, assim, a montagem de um bom projeto é exatamente toda essa história que você cria por trás, todo esse envolvimento, toda essa comunidade que você cria, tá? Então, como eu falei, criação de comunidade,
A ideia dos NFTs é propor diversos benefícios que vão ser desbloqueados aos hóspedes ao longo do projeto. Então, assim, comprei NFT hoje, eu ainda nem sei que benefício eu vou ter, mas a empresa pode pegar lá, daqui no final do ano, ele oferecer um desconto de 30% para quem tem NFT da marca. Eles podem fazer uma festa lá de final de ano da marca e convidar só as pessoas que compraram os NFTs. Então, assim, é isso que diz respeito ao sentido de criar comunidade. Eu costumo falar que o mais importante do projeto não é nem não é a parte técnica, não é nada. É o desenvolvimento, é você conseguir continuar dando tração e deixar as pessoas, vamos dizer, envolvidas com o NFT, com essa comunidade que você está criando através dos NFTs, tá? Esse foi o projeto do Summer Pass, que foi o primeiro cartão fidelidade que eu falei, primeiro passaporte NFT do Brasil. É do grupo Privilégio, né? Eles têm várias casas assim de shows e de eventos espalhados no Brasil, principalmente ali em Búzios, né? Então eles fazem, por exemplo, final de ano com a Loki, assim, já são super famosos, vamos dizer assim. E aí eles têm um cartão, né? Eles tinham um cartão onde a pessoa que comprava esse cartão, obviamente que é um cartão com um alto valor agregado, vamos dizer assim, e aí volta no tal da exclusividade. E quem comprava esse cartão recebia um cartãozinho em casa e tinha o direito de estar entrando em qualquer festa. Então, ele literalmente dava uma carteirada, entrava em qualquer festa ali para estar participando da festa. A gente transformou toda essa parte física em uma parte digital. Então, a gente criou lá desde uma plataforma de venda desses cartões, né? A pessoa entrava, comprava o cartão, só que ao invés de receber na casa dela, ela recebia, vamos dizer, um e-mail ali com o cartão dela. A gente criou uma dinâmica para estar, vamos dizer assim, criou uma dinâmica para a pessoa estar entrando na casa. Então, o NFT é conectado a um QR Code que dá acesso à casa da pessoa. A gente criou um sistema lá nosso para validar esses NFTs dentro das casas também, que é o mesmo sistema que a gente usa para, por exemplo, qualquer ativação que a gente faz que exija a validação desse NFT em loco, tá? Então, pô, eu só quero dar tal coisa para quem tem NFT. Aí ele vai lá e ele prova ali na hora, através dessa dinâmica nossa, muito simples, qualquer celular você consegue provar que aquele é o NFT real, tá? Obviamente tem várias vantagens, pô, para começar, você não gasta dinheiro com cartão, né? Não existe logística reversa, não tem problema de você perder o cartão e alguém perder e outra pessoa entrar na festa. Então, assim, tem N vantagens, além de eu criar essa comunidade, além de eu começar a criar, por exemplo, nos próximos eventos, nos próximos anos, quem tem o primeiro cartão, ele vai ganhar 50% de desconto. E aí, se eu não vou no evento, eu posso vender esse desconto para outra pessoa que vai comprar NFT. Eu movimento o mercado secundário, é mais dinheiro vindo para a empresa. Então, sim, é um papo mais longo, mas é um projeto muito bonito e bem grande assim que a gente está montando com essa empresa, tá? Então, como eu falei, obviamente tem esse acesso através desse MyWallet, que é desenvolvimento nosso, tá? Gera esse QR Code com os dados do cliente. E aí, além de ser um ingresso mais seguro, também ajuda e cria esse mercado secundário no sentido legal, tá? No sentido legal das pessoas, onde você tem cambista vendendo isso daí, ele não vai deixar de existir, ele se torna mais seguro a partir do momento que eu sei exatamente quem é o portador desse cartão e quem está dentro da minha festa, tá? Já finalizando, para a gente bater um papo, já mostrar para vocês também até a nossa carteira, acho legal da gente mostrar. Então, acho que o Pedro aí, nosso, que é outro sócio nosso aí, acho que ele está na apresentação também. Então, Pedrão, já começa a preparar, acho que é legal mostrar também a carteira, como é que ela funciona, como ela é, tá, de NFT. Esses são os NFTs da Batalha da Aldeia. Batalha da Aldeia, que é um coletivo de batalha de rima, que é bem famoso aí no meio assim, de rap do Brasil. Tá? Já tem milhões, acho que mais de 3 milhões de seguidores aí nas redes. Tá? E esse é o NFT que a gente criou, um especial ali. Eles têm uma edição de aniversário, né, todo ano. E aí o campeão ganha esse anel, né, imitando aqueles anéis ali dos Estados Unidos, que o pessoal ganha ali nos campeonatos Super Bowl, na NBA, por aí vai. E aí a gente criou esse 3D para eles, criou esse anel, nesse projeto que a gente criou para eles. E foi um projeto que eu gosto de trazer aqui, porque normalmente o pessoal costuma falar, pô, não, NFT é super elitizado e tudo mais, e o público ali de Batalha de Rap, apesar de eu ser um grande fã, por aquilo que pareça, o pessoal não imagina, mas eu sou um grande fã de Batalha de Rap, gosto de verdade. Então assim, só que é um público, assim, não é um público totalmente elitizado, e foi um dos projetos que deu mais tração ali no sentido de criação de comunidade, tá? Então, basicamente, a gente fez evento de 6 anos da Batalha da Aldeia, tá? Que consagrou esse maior coletivo de rimas do Brasil, tá? A primeira batalha de MC do mundo a entrar no universo dos NFTs, e aí o projeto foi um pouquinho diferente. O que a gente fez para criar a comunidade?
além de vender alguns NFTs, tá? Que a pessoa poderia comprar alguns NFTs ali durante o evento, a gente espalhou diversos cartazes no evento, onde a pessoa batia com o celular, um QR Code no celular, e ela literalmente ganhava NFT de presente. Com isso, a gente distribuiu aí basicamente mais de 4.000 NFTs ali dos fãs da batalha. Então, durante esse evento, essa aí é uma foto de um dos eventos desse evento da Batalha da Aldeia, essa que vocês estão vendo no fundo. E aí tinham vários cartazes espalhados pela casa, a pessoa chegava, batia com o celular, e aí ela recebia já NFT dentro da carteira que a gente criava, meu sistema já criava uma carteira para ela, daí ela recebia um e-mail, um usuário e senha, para entrar lá e visualizar o NFT da Batalha da Aldeia dentro da carteira dela. Qual que é a ideia? Pô, mas você deu de graça NFT? Novo. Agora, esse é o famoso funilzão de venda, né? Agora que eu tenho uma comunidade digital da Batalha da Aldeia com 4.000 pessoas, eu já tenho 4.000 pessoas que eu posso prospectar para começar a vender meus produtos digitais. Então, assim, a ideia da criação da comunidade é quem que é o meu público digital? A gente está fazendo alguns projetos para times de futebol, inclusive a gente não pode falar o nome ainda, mas no sentido vai ser um projeto muito parecido. A gente começa dando NFTs para criar comunidade, criar público, descobrir, tirar esses dados, estratificar esses dados e ver, pô, quem que é o público digital? Porque o público que consome seu produto físico, que compra sua camiseta, vai ser diferente do público que compra um digital seu, de um 3D, de uma camiseta, de uma foto, seja lá o que for. Então a gente começa a separar esse público digital, né, para começar a comercializar depois, a partir deles, começar a oferecer para eles primeiro, e obviamente, né, criar comunidade, então criar benefício. Então, dessas 4.000 pessoas, eles têm a mansão BDA lá, onde é gravado o podcast. Eles vão sortear de vez em quando, dentro das pessoas que têm o NFT, eles vão sortear para a pessoa estar participando do podcast, vendo os MCs que ela mais gosta. Então, assim, de novo, a gente cria também todo esse roadmap aí para as empresas no sentido de dar atração dos seus projetos. Esse foi o Festival Turá, que foi em São Paulo, né, que a gente fez para a T4Fan, né? Foi um festival que foi no Ibirapuera, acho, se não me engano. Ela fez a sua estreia na Web3 também, com o lançamento desses NFTs, e aí ele é um pouquinho diferente, tá? O que a gente fez nesse projeto? De novo, tá? A gente coordenou todos esses projetos. O que a gente fez para eles? A gente, basicamente, antes do evento ali no Ibirapuera, que tinham vários artistas e tal que iam se apresentar, a gente criou uma plataforma para eles venderem 27 artes digitais, 27 colecionáveis que desbloqueavam benefícios no dia do evento. Tá? Então, basicamente assim, você tinha benefícios tanto de entrar um dia antes e ver a montagem dos palcos, você tinha benefício para ver a passagem de som dos artistas, você tinha benefício para você estar no backstage conhecendo o seu artista e por aí vai. Tá? Obviamente foi um grande sucesso, o pessoal vendeu bastante. E além disso, aí a gente usou essa mesma estratégia de criação de comunidade. A gente deu o NFT para o pessoal. Então, a gente lá no evento, né, um evento a céu aberto, o pessoal colocou um stand lá onde a pessoa chegava. Ela tinha lá um cartaz grande com o QR Code, ela de novo batia o celular dela e ela já recebia o NFT comemorativo desse evento dela. Tá? Assim, como se fosse um NFT de participação que comprovava que ela estava ali presente no evento. Qual que é a ideia, obviamente, da empresa que a gente já está modelando? Eles vão lançar agora o que a gente chama de Pop Load, né? Que é um outro grande festival. Eles lançam vários festivais durante o ano. Só um minutinho, gente. Tá, peraí. Aí. Eles lançam eles têm diversos. Peraí, barulho aqui, só um minutinho. Aí. Então, basicamente, assim, qual que é a ideia? Né? Eles têm esses outros projetos, né? Que vão ser esses outros festivais, e aí quem ganha, vamos dizer assim, quem estava presente nesse primeiro festival, por exemplo, do Turá, ele vai ter alguns benefícios se ele for em outro festival. Então vai ter, por exemplo, alguns, sei lá, eles podem colocar lá camisetas, por exemplo, e quem estava presente no primeiro projeto e comprovar que estava lá com o seu NFT de participação, vai ganhar uma camiseta. Quem tiver presente, quem for em todos os festivais resgatar esses colecionáveis, vai ser um VIP da empresa. Então, de novo, tá? É uma nova forma de você conectar com o seu público, com o seu cliente, tá? São algumas outras empresas que a gente atendeu nesse meio tempo, entre outras, tá? Esse projeto, eu gosto de falar de dois aqui em especial, porque são dois cases que são bacanas, tá? Primeiro da Porto Seguro, tá? Que a gente, basicamente, foi um projeto que a gente fez com eles, onde o pessoal, não sei se vocês sabem, sabe quando a pessoa ganha lá, por exemplo,
ele ganha um presente, um relógio, sei lá o que for, de 20 anos de empresa, 25 anos de empresa, 30 anos de empresa, e aí, normalmente ele ganha um relógio, ganha um quadro, ganha uma caneta, e aí ela guarda na gaveta, guarda em casa e nunca mais ativa isso daí. Qual que foi a ideia? Ao invés de dar um presente para esse pessoal de anos de casa aí, o pessoal deu NFT. Então, o NFT de 25 anos, o NFT de 30 anos e por aí vai. E aí, qual que é a ideia da empresa e qual que é a diferença de dar um NFT ao invés de dar uma caneta? Uma caneta a pessoa guarda, fica lá na casa dela, e esse NFT eu posso continuar ativando ele ao longo do ano. Eu posso continuar transformando esse meu colaborador em uma pessoa especial. Então, ele não lembra só que ele tem 25 anos de empresa quando ele ganha o prêmio. Ele vai ficar lembrando durante todo o ano, todo ano seguinte. Por quê? A empresa pode criar ativações de, por exemplo, um dia vai colocar uma massagista lá na empresa, onde só quem tem 25 anos de casa pode receber uma massagem. Então, ele vai lá, mostra no NFT dele que tem 25 anos de casa, ele entra e participa daquele evento. Ah, vai ter um almoço com o presidente, tá? Só quem tem 30 anos de casa vai participar. Então essa que é a ideia, tá? Eu não preciso necessariamente usar NFT só para criar comunidade fora da empresa. Eu posso também utilizar dentro da própria empresa, tá? Um outro caso que eu gosto de falar é bem do cantinho aqui, esse colorido, que é da PB Arts, que aí vocês já devem ter discutido bastante sobre isso, mas eu quero só já colocar essa minhoquinha na cabeça de vocês, porque aconteceu com a gente, tá? Esse case da PB Arts foi o seguinte, eles fazem uns bonequinhos, tá? Onde eles fazem uma pintura com os bonequinhos, então são artistas, eles fazem uma escultura do bonequinho, eles fazem diferentes pinturas para ela, cada uma é única, diferente, eles vendem para o pessoal. E aí o que aconteceu? Eles colocaram essas peças, esses bonecos dentro do Big Brother, né? Então eles colocaram vários lá dentro. Obviamente que a empresa estourou, muita gente começou a querer comprar esses bonecos porque eles estavam no Big Brother. E aí eles aproveitaram esse sucesso e lançaram alguns NFTs que a pessoa ganhava obra física junto. Então a pessoa comprava NFT, que era basicamente o mesmo boneco em 3D, e a pessoa, ou seja, literalmente o que eles fizeram, né? Eles vendiam uma obra deles lá, por exemplo, por 10 mil. Aí, como eles estavam entregando NFT junto, eles agregaram valor e começaram a vender por 15 mil. Tá? Então, essa foi mais ou menos a ideia. Já fica a ideia na cabeça para quem é artista ou para quem tem qualquer tipo de conteúdo. O NFT você pode agregar valor, então foi o que eles fizeram. Só que o que aconteceu? Tá? A gente já tinha feito o projeto para eles, já tinha criado as coleções. Esse é outro ponto importante. Tá, então, por exemplo, a gente, literalmente no sentido de facilitar, se você traz um projeto para a gente na NFT Trend, a gente cria a sua carteira de NFTs, a gente cria os seus NFTs, a gente distribui os seus NFTs, a gente faz tudo para você, para facilitar, tá? A gente criou, nesse sentido, a carteira deles, distribui os NFTs, o pessoal, criamos uma plataforma para o pessoal comprar esses NFTs e tal, fizemos o projeto completo, e aí a gente, obviamente, como a gente fica direto ligado, a gente viu que uma pessoa X pegou todas as fotos desse PB Arts no Facebook deles e criou uma coleção do PB Arts. Então, nosso era, vamos dizer assim, PB Arts oficial e o deles era pbarts.design, certo? Então, usaram todas as fotos dele e aí, obviamente, tá? E aí, qual que é o grande problema disso? A gente, obviamente, que a gente estava trabalhando com eles, era oficial, o pessoal tinha usado o OpenSea, né, para criar essa coleção fake aí desse PB Arts, só com as fotos que eles tinham no Facebook, colocaram lá para vender. Por sorte, ninguém comprou, a gente conseguiu entrar em contato com o OpenSea, com um parceiro nosso, inclusive, para o pessoal retirar da página essa coleção e essa pessoa que tinha colocado esses NFTs sem autorização dos artistas lá. A gente conseguiu para isso, mas se alguém tivesse comprado uma obra dessa do PB Arts, tinha como ela recuperar esse dinheiro? Jamais, porque é um mercado descentralizado. Então, se o desavisado fosse lá, PB Arts Design, acho que são os caras lá, vou comprar, e aí depois ele já perdeu dinheiro. Não tem como pedir de volta, não tem como reclamar com o PB Arts, não tem como reclamar com ninguém, tá? Ô, Então, Vitor, basicamente por isso... Oi, pode falar. aproveitando que foi até a última aula que eles tiveram sobre você tirar da plataforma alguma coisa, como que a NFT Trend faz? Se porventura alguém for lá, não avisar vocês, colocar alguma coisa que viola o direito de terceiros, como que vocês fazem? Se coloca na nossa plataforma, por exemplo? Exato. Tá, então, na nossa plataforma, por exemplo, está nos nossos termos de uso que, por exemplo, a pessoa é responsável por que ela está colocando lá. Então, vamos dizer assim, se ela pega um NFT que já existe de outra plataforma, cria na minha plataforma e coloca para vender, que foi o caso que esse pessoal fez, ela é responsável
pelo NFT, responsável pela arte que ela está colocando lá. O grande problema é que é um mercado centralizado, não tem nome, você não precisa de um CPF para criar um NFT. Então você também não consegue, é difícil você ir lá e você ativar essa pessoa juridicamente ela. Você entendeu? Esse que é o grande problema do mercado centralizado. A única coisa que a gente, na nossa plataforma, a gente tem um cuidado grande é com conteúdo sensível. Então, a gente, assim, a nossa ideia, como é democratizar, a gente não tem nenhuma curadoria no sentido de arte. Tá? Foi até uma discussão que a gente teve na empresa aqui no seguinte sentido. Pô, tudo é arte, tá? Não é melhor a gente, pô, isso aqui é arte. Aí teve muitos artistas que falavam assim, pô, mas minha arte é super bacana, tem um cara aí que colocou uma foto de uma fruteira. Literalmente tinha, né? Um cara colocou uma foto de uma fruteira. A nossa ideia como marketplace é democratizar. Então, assim, eu não quero julgar o que é arte. A arte ela é um sentimento pessoal. A gente não tem ideia do quanto a pessoa gastou de tempo e inspiração para tirar aquela foto. Eu não nem quero entrar nessa discussão. Tá? Então, assim, a gente só tem uma moderação de conteúdo sensível, que é a mesma coisa que o YouTube tem, por exemplo, não deixar entrar nada de errado lá, nada que vai agredir, sei lá, qualquer tipo de pessoa, tá? Nesse sentido. Então, a gente tira qualquer conteúdo pornográfico, qualquer tipo, e infelizmente chega de monte. Então, a gente tem vamos dizer assim, essa curadoria, mas no sentido de só tirar conteúdo sensível. A gente pegar uma obra e pesquisar se essa obra alguma outra pessoa já fez é literalmente impossível. É literalmente impossível, porque ela pode ter criado literalmente em qualquer lugar. Não tem como. Se eu pegar qualquer Mas se imagem do alguém Pentila, denunciar, aí vocês só tiram. se alguém denunciar, a gente tira, exatamente. Então, por exemplo, se Tá. alguém denunciar lá, e a mesma coisa do OpenSea, qualquer marketplace está funcionando exatamente nesse sentido, tá? Você denunciou, agora a gente tem o seguinte sentido, tá? Que é o mesmo movimento que os outros marketplaces estão fazendo. Por exemplo, sabe no Instagram, você não tem o perfil verificado? Agora a gente tem como se fosse o autor verificado, alguma coisa nesse sentido, na Entendi. maioria das plataformas, entendeu? Então, assim, eu posso pegar hoje e criar um Instagram lá sei lá, do jogador de futebol. Só que ele tem o perfil verificado dele, ele vai lá, vai me denunciar e o Instagram vai pegar e vai tirar esse meu perfil. E é mais ou menos assim que funciona agora com a gente. Então, se alguém, pô, essa obra é minha, e o cara tem um perfil verificado, ele vai lá, não, realmente essa obra é sua, se demonstrou. E aí o legal, e é assim, o que eu falo para os artistas que é extremamente importante? Na blockchain, quando eu crio uma NFT de uma obra, ela fica gravada na blockchain lá quando foi criada, a hora, dia, dá tudo bonitinho. Então, assim, é muito importante os artistas, e tem muito fotógrafo já indo para essa linha, de que, por exemplo, é melhor criar os NFTs, mesmo que eu não venda, só para proteger a minha obra. Você entendeu? Só para proteger minha propriedade intelectual. Porque se, por exemplo, é a mesma coisa de eu pegar e eu pintar um quadro aqui em casa e eu larguei aqui na gaveta de casa. Aí vem um cara aqui na minha casa, pega esse quadro, vai lá na rua e vende por milhões. Aí depois eu vou lá e falar, não, mas essa obra é minha. Pô, vai virar uma puta de uma discussão porque o cara tava com a obra na mão. Como é que você sabe quem que era o proprietário daquilo? Você entendeu? O NFT é a mesma coisa. Se eu peguei, desenhei, fiz uma obra maravilhosa digital aqui, está no meu computador. Alguém entrou, roubou essa obra e criou o NFT, quem que é o dono dessa obra? Sou eu ou o cara que criou o NFT primeiro? Você entendeu? Vira uma discussão muito ampla. Então, a ideia é o seguinte, pô, quem é artista faz a maior quantidade de NFTs possível, porque vai estar literalmente registrado na blockchain que você foi o primeiro que fez aquilo lá. Qualquer outra pessoa você consegue provar que é plágio, porque você gravou o seu horário, literalmente com segundos de quando você criou o NFT dessa obra. Então, essa que é a ideia, até como proteção. Tá? Então, basicamente aqui uma mídia que a gente já saiu, acabou saindo na Veja algumas vezes e tal, como eu falei para vocês. E aí fica na ideia aí, tá? Quem trabalha em agência ou quem trabalha em qualquer empresa, qualquer coisa que você faz NFT gera um buzz muito grande ali de mídia, tá? Nesse sentido. Então, mas lá no nosso site vocês podem ver todas as mídias que a gente saiu, não vou nem perder tempo. Vocês podem procurar a gente lá no Instagram, essa é a nossa plataforma, nfttrend.com.br. Também fico super à disposição, o pessoal pode me procurar lá no LinkedIn. Não tenho o Instagram, até costumo sempre brincar com o pessoal que antigamente, né, eu não tinha Instagram, o pessoal comentava que eu era da roça, né? Não, caipira da roça, não tem Instagram, e agora diz que está super chique, que não tem Instagram, que você é low profile, que eles falam. Então, hoje em dia eu falo que eu sou low profile, que eu não estou no Instagram por isso. Mas, enfim, a ideia é que eu literalmente não gosto muito do Instagram mesmo, não tenho vontade nenhuma de usar. Então não tem Instagram, mas no LinkedIn lá vocês podem me conectar, fico super à disposição de vocês ali para depois a gente bater um papo. Mas, de qualquer forma, a gente continua esse papo aí por enquanto aí das NFTs. Só voltar para vocês. Não vou conseguir ligar minha câmera, porque eu estou literalmente no escuro aqui,
Mas aí a gente já pode começar a bater esse papo aí sobre as NFTs. Aí, a hora que vocês quiserem, acho que o Pedro também entrou aí na aula e ele Pedro tá vai. aqui, Tá aí, né? Aí ele vai tá. tentar demonstrar para vocês aí como é que se cria um NFT, vai mostrar a nossa carteira também para vocês terem uma parte um pouco mais, apesar de ser extremamente simples, para vocês terem uma parte um pouco mais técnica de como tudo isso acontece aí. Show, obrigada, Vitor. Então, eu vou Imagina. passar para o Pedro primeiro, que aí depois Tá, todo mundo já tira todas as dúvidas. Pode ser, Pedro? perfeito. Pedro tá por aí? Com certeza, estou por aqui. Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite. Vou só espelhar aqui, com licença, vou mostrar para vocês basicamente como que funciona o dashboardzinho nosso, tanto para venda como para subir NFT. Vocês vão ver que é bem, mas bem simples mesmo. O pessoal até estranha, porque realmente é mais simples do que o pessoal imagina. Mas para todo mundo conseguir se conscientizar e entender um pouquinho dos NFTs. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Perfeito. Basicamente, ó, como que funciona? Esse é o nosso painel, é o da NF Trend, tá? Esse painelzinho a gente disponibiliza para todos os assinantes da nossa ficou mudo para vocês assinatura. também? Pedro, tá cortando, a gente não tá te Com os planos, você ouvindo. consegue estar criando os NFTs, ganha um acesso Pedro, desse. Com o acesso, Pedro? você consegue ver. Pedro, Pedro, tá ouvindo? Alô, tá me ouvindo? Oi. tá cortando, a Alô, gente não tá Deu uma te cortando ouvindo. um pouquinho. É que ele tá com o mesmo problema que a gente, Alô. sem internet, e provavelmente acabou a luz na Tá uma cidade inteira. chuva aqui, gente. Mas vocês Quando pararam você de me puder ouvir, vocês me recomeçar, falam. Vocês estão me Pedrão, ouvindo por bem? favor. Não, perfeito. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, agora manda ver. Alô? Show Oi, de tô bola. ouvindo. Perfeito. Ó, então, basicamente, esse é o painelzinho que a gente disponibiliza para os artistas, tá? Para os galeristas que a gente tem, que eles são os assinantes da plataforma. Ele é um painelzinho bem simples, vocês podem ver que ele já dá um dashboardzinho das visualizações que a página teve. Aqui é um exemplozinho, teve 23 mil visualizações tal página. É legal porque também a pessoa ela consegue ter um acesso e ter um controle bacana. Putz, eu estou gastando com AdWords, eu estou gastando com Instagram, tá valendo a pena ou não? Às vezes direcionar um pouquinho mais o marketing dela para as obras. Aqui tem o total de vendas, total concluído. Então, basicamente, quando finalizou, a pessoa já fez o pagamento. Pendente, se a pessoa gera o boleto ou em espera, se às vezes teve algum problema, a pessoa gerou o boleto, mas não pagou, passou tal tempo, a pessoa pode voltar a ativar. Isso é muito legal, porque também dá uma força comercial fantástica para o galerista. Que infelizmente o cara às vezes não tem ele não consegue ter todo esse know-how e também não consegue ter todo esse controle. A própria plataforma propriamente dita, ela faz isso, tá? Aqui, basicamente, vou dar um exemplo para vocês, como se a gente fosse adicionar um NFT na plataforma. Clico aqui em adicionar um novo NFT. Aqui é exatamente a UX de um assinante, então vocês estão vendo exatamente como se fosse. Depois a gente, o Vitor até chegou a comentar, a gente disponibiliza para vocês um acesso através do e-mail nosso, para vocês testarem, se tiver alguém que é galerista, se tiver alguém que está se aventurando no mundo dos NFTs, quiser vender uma obra, a gente tem um mês grátis assim para o pessoal conseguir entender o funcionamento um pouquinho, tá? Vou carregar aqui a imagem. Esse é o nosso presente para vocês, mas o Pedro estragou a surpresa. A gente vai criar um código para vocês de desconto, vocês vão ter um mês grátis aí para vocês tentarem navegar e brincar um pouquinho também na plataforma. Desculpa, Pedro, pode continuar. Vamos lá. Imagina, fica tranquilo. Aqui vocês vão ver a nossa biblioteca de imagens, vocês vão ver que está com um monte de coisa da GR6, a gente está pilotando um projeto para eles, apesar de eu gostar muito de funk, não é por conta disso. Mas aqui eu vou pegar, por exemplo, um exemplo de uma... Pode ser essa aqui, que é a imagem de uma própria galerista que tem projeto com a gente. Selecionei a imagem, aí ou está na biblioteca de mídia que eu já enviei, ou eu consigo enviar o arquivo pegando diretamente do meu computador. Então é bem simples, ó, aqui já abre todas as imagens, por exemplo, desse exemplo aqui. Selecionei essa obra aqui. Eu subo para a plataforma. Ele vai carregar. Feito isso, eu já defino a imagem de destaque, coloco o nome NFT. Esse, se eu não me engano, é NFT de uma coleção de signos que ela fez, então eu posso colocar Capricórnio. É Áries esse, no caso, né? Mas Áries, olha lá. É Satanás esse? Não fale isso, que eu sou ariana com ascendente em Áries. Pelo amor de Deus. Nossa senhora, minha ex era de Áries. Eu só aprendi que era Satanás depois da minha ex. Mas vamos lá. Brincadeiras à parte, é assim, a gente colocou a obra, denominou ao preço, eu comercializo essa obra por R$100. E consigo colocar uma descrição, toda a descrição é o background do artista,
Tem casos que a pessoa ela tem a obra de arte física enviando, esse é um caso em específico disso. Então, por exemplo, eu comprei lá por R$100, eu vou receber o quadro físico junto do NFT. Então, através da descrição também é muito legal, porque dá para trazer o background do artista e também explicar um pouquinho sobre a plataforma. Então, basicamente, aqui eu vou colocar só um XXX para dar esse exemplo. Criar NFT. Uma coisa, só fazer um parênteses, assim, para vocês, assim, a descrição ela é muito importante para a obra, tá? Principalmente para o artista. Então, por exemplo, você dá um título para a sua obra, já tem a imagem lá, você dá um título, mas na descrição você colocar um pouco do seu sentimento naquela obra, entendeu? Então, para o artista é muito importante você colocar lá, vamos dizer assim, os traços, o porquê você usou aquelas cores, o porquê você usou aqueles traços, o que aquilo lá está querendo representar. Às vezes, a parte tangível você está olhando no quadro, na imagem, mas é uma parte intangível, o sentimento que você está tentando passar com a sua obra. Isso é extremamente importante, assim, o pessoal que está no mercado do NFT dá muito valor para essa descrição ali das obras dos artistas, tá? Aqui, pessoal, mostrando, já aproveitando o gancho que o Vitor falou, quando a gente manda o criar NFT, o que acontece? Ele já aparece, sucesso, o NFT foi criado com sucesso, agora de revisão e publicação. Ele acaba tendo essa revisão exatamente para o conteúdo sensível, igual o Vitor falou. De qualquer forma, quando você entra no painel, você também consegue acompanhar quais obras suas estão em revisão ou não. Por exemplo, total, tenho 145 obras enviadas, 2 com revisão pendente. Então, ele também te dá meio que um acesso, dá um suporte legal para que você consiga também entender, porque o que acontece? Tem muito galerista que ele faz drop a cada, sei lá, cada um mês. Ou ele pega, lança uma coleção, tá chegando perto da Copa, vou lançar uma coleção só de Copa do Mundo. Então ele já consegue fazer essa força no Instagram para, Pedro, e aí eles entram em contato com a nossa plataforma. Gente, eu subi tantos NFTs, só que eu só quero que esteja disponível a partir do dia que a estreia da Copa, meia-noite. Bacana? Bacana. Aí a gente só disponibiliza nesse horário. Então, acaba dando uma autonomia para o galerista, para o artista, fantástica. Quando a gente clica aqui em minhas vendas, esse próprio dashboard ele já mostra automaticamente, total dos pedidos, o número do pedido, se ele foi concluído, então se ele foi pago ou não. Aqui a gente colocou alguns para dar esse exemplo, mas você consegue, na hora de visualização, ele carrega, por exemplo, esse aqui, ele carrega o nome do comprador, ele carrega o e-mail, o telefone, ele tem várias informações, endereço, porque às vezes se você precisa estar enviando a obra física, então ele tem várias informações que acaba munindo o galerista para ele conseguir fazer um trabalho comercial bem mais interessante. Pedro, volta aí. Tem o envio da obra física, isso é uma opção? Porque aí tá... É uma opção, exatamente. É o digital que a gente chama. Lembra a pessoa ela compra o NFT junto com a obra física. Lembra que a gente falou que nem sempre é só digital? Que você pode vincular a um bem físico? Nesses casos, certo, Pedro? Exatamente, perfeito. Tem muita empresa que gosta de fazer ativação. É um modelo tá, que o pessoal tem usado muito para agregar valor, porque assim, é pouca gente ainda que entende a ideia do NFT e tal. Então, o que a gente tem utilizado como estratégia? Normalmente a pessoa, às vezes ela não quer NFT, a gente coloca uma coisa física junto para a pessoa começar a entender o conceito. Então, por exemplo, o projeto da Ambev, a gente entregou a garrafa junto com o NFT. Então a gente tem chamado de digital, esse modelo onde você entrega uma coisa física com a parte digital. Então é uma estratégia de muito sucesso assim para literalmente você começar a formar o seu público e ele entender o que é NFT, entendeu? E como o momento que a gente está também, pode falar. Quem que dá o valor dessa obra? É o artista. A gente não seta nenhum valor mínimo ou máximo na obra, tá? Então ele pode colocar o valor que ele quiser, até porque acho que só ele consegue ter, mais ou menos naquela linha da democratização da arte, só ele realmente consegue ter a visão de quanto para ele vale a obra. Então, por exemplo, se vocês entrarem na plataforma, vocês vão ver que tem obra vendendo a R$1 milhão. Pedro, vale R$1 milhão? É aí que tá. Depende, é muito do mercado, muito realmente se a pessoa tem um background como galerista, por exemplo, o Gabriel Wickbold, ele é um galerista que ele vende obra constantemente, a R$500 mil, R$1 milhão. Para ele é algo mais tangível, entendeu? Às vezes um artista que está começando, ele vai ter que vender a 50, 20 reais, mas a gente não seta valor mínimo. Isso dá muita liberdade para o artista também. Óbvio que isso acaba criando certos desvios, né? No sentido de que
Tem gente lá que coloca literalmente um desenho horroroso e pede 10 milhões da obra. Porque é o que eu estava falando no começo, né? Aquelas obras, aqueles valores absurdos das obras lá, foi muito bom para o pessoal começar a se interessar pelos NFTs, mas, por outro lado, poluiu demais o mercado. No sentido que você olha lá e fala, pô, se esse desenho do macaquinho que vale 10 milhões de reais, pô, o meu aqui que é mais bonito vai valer pelo menos 1 milhão. E não é assim que funciona. Tá? Então, mas de qualquer forma, é um mérito que a gente não quer entrar, tá? No sentido de que a pessoa que sabe quanto vale a obra dela e ela vende por quanto ela quer. É isso que a gente entende como democratizar o mercado, entendeu? Deixa eu fazer uma perguntinha, aproveitar. Por favor. Eu tenho duas dúvidas. Qualquer pessoa pode entrar na plataforma de vocês, né, na NFT, e Isso. comprar os NFTs que estão aí. Exatamente. Qualquer pessoa, qualquer pessoa. Então, por exemplo, se amanhã eu resolver passear por aí e comprar, eu vou comprar a obra de arte aí da Leonina. Exato, boa. Sou também sou leonino. Aí, ó, eu posso fazer isso? Pode, é só entrar lá e comprar. Ah, tá. Aí uma outra coisa que eu acho que vocês vão falar no final tem valores de assinatura. Isso. Que diferenciam para o tipo de comércio que eu vou praticar dentro da plataforma? Como é que isso funciona? Então, a gente já testou diversos modelos, para ser bem sincero, tá? Então, a gente já colocou desde diferentes valores de assinatura, onde a pessoa ganhava uma quantidade X de NFTs para estar criando por mês, mas basicamente ele está linkado à quantidade, o valor de assinatura está linkado à quantidade de NFTs que cada pessoa pode criar por mês, tá? Só que, de certa forma, a gente viu que isso acabou já é às vezes um conceito, vocês estão fazendo o curso, já é um pouco mais simples para vocês, mas vamos dizer assim, uma pessoa que acabou de entrar virou um conceito meio confuso. Então, a gente colocou um modelo só de assinatura, onde a pessoa tem direito a uma quantidade mensal ali de criação de NFTs. E aí, obviamente, ela tem direito a comercializar, tem direito à carteira, tem direito a alguns benefícios ali nesse sentido, entendeu? Sabe por que eu estou perguntando? Pois não. Eu comecei a fazer, o que me chamou a atenção desse curso foi exatamente porque eu tenho um cliente que mora na Austrália e ele é brasileiro, mora lá, ele fica metade do tempo aqui, metade do tempo lá, e ele vai criar uma associação. Uma associação e eles vão... E para se associar, vai se associar adquirindo os NFTs que ele criou. Perfeito. Ele já tem, né, esses NFTs. E eu vou fazer o estatuto social dessa associação. Aí eu fiquei doidinha. Falei, ai, meu Deus, esse povo me apertar. Aí é interessante, porque de repente, né, a plataforma de vocês seria bem interessante para ele, né, já que a associação é uma associação brasileira, que vai ter sede aqui no Brasil. Mas que para você ser associado, você tem que adquirir o NFT. A gente tem feito alguns projetos nesse sentido. Por exemplo, a torcida do Brasil. O Brasil tem uma torcida oficial, até eu fiquei sabendo depois disso, que é o MVA, que é o Movimento Verde e Amarelo, e aí vai funcionar muito parecido com isso. A pessoa, para se associar à torcida, ela vai ganhar o NFT. Então, ela tendo aquele NFT, ela tem direito, vamos dizer assim, ela se associou como se ela fizesse parte da torcida, se ela tem aquele NFT. Então, nesses projetos, a gente costuma fazer um trabalho diferenciado, tá? Então, por exemplo, a gente tem projeto, por exemplo, onde a gente fez já 10 mil NFTs para um projeto só. Então aí por isso que a gente coloca lá, se você olhar lá nos planos, por exemplo, tem esse plano para artistas, né, em geral, onde a pessoa tem direito lá, se não me engano, acho que são 50 NFTs por mês, alguma coisa nesse sentido, e aí a gente tem projetos sob consulta, vamos dizer assim, sob medida, né, então, a pessoa lá, pô, quero fazer um projeto com 500 NFTs, com 100 NFTs, com 1.000, 10.000, 100.000, aí a gente, dependendo do projeto, a gente faz um recálculo lá, porque às vezes a gente prefere, principalmente com uma quantidade grande de NFTs, a gente prefere dar um tratamento especial, porque até no sentido de descrever o smart contract e tal, por causa da rede lá, então fica um pouco mais complexo, a gente costuma fazer separado. Entendi. E essa torcida verde e amarela, vocês vão comercializar também? Vai ser a ideia, exatamente. A gente está montando um projeto com eles e é como se fosse uma... que a gente está fazendo com outras empresas também, outros clubes, que é como se fosse uma carteirinha de sócio-torcedor, sabe? Então, só que ela vai ter NFT.
Você É entendeu? uma Então, associação mesmo. literalmente associação. Ao invés de você mandar uma carteirinha para a pessoa, você está mandando um NFT. Aliás, assim, a grande sacada do NFT, você criar um token no item digital, é exatamente que ele vira uma carteirinha. Vira Uhum. um item único, você entendeu? Então, é exatamente essa ideia. Você é como se você, vamos dizer assim, nesse caso, né, você vai vender, ou a pessoa vai vender o NFT, o que dá direito a você, e quem tem esse NFT faz parte dessa associação. Os Bored Apes, nada mais, acaba sendo exatamente isso, né? Você tem 10 mil Bored Apes, quem compra faz parte do grupinho do Bored Apes. Uhum. É mais ou menos essa ideia. Ok, obrigada. Imagina. O Pedro, acho que você consegue abrir a carteira de NFT? Claro, deixa eu compartilhar aqui. Pera. Basicamente, essa é a plataforma, tá, de comercialização, e essa é a nossa carteira de NFTs. Tá? Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de entrar numa carteira de NFT do OpenSea, por exemplo, você vai ver que é bem pesado. Cada NFT ele tem, vamos dizer assim, ele tem valor, tem gráfico, tem coisa em inglês, e aí a gente já, para o mercado brasileiro, o pessoal já foge, tá? E aí a gente criou uma carteira que é muito mais clean, tá? No sentido de que eu só quero visualizar ali meus NFTs, tá? Como se fossem figurinhas mesmo, e aí, se, obviamente, eu posso clicar nele e aí pesquisar alguma coisa, vamos dizer assim, ver qual foi o valor desse NFT, como que está no mercado, você pode ver o token dele, ver o hash dele, você pode procurar mais informações na hora que você clica nele, mas no sentido assim, eu quero mostrar os NFTs que eu tenho para uma pessoa, é muito mais agradável mostrar como se fosse um álbum de figurinha. Então, tem muita gente que basicamente, esse é do OpenSea, tá? Para vocês terem ideia. Então, assim, tá vendo? Tem o histórico de preço, tem coisa em inglês, então a ideia, a pessoa acaba fugindo aí da carteira do NFT por parecer mais complexa, e a gente transformou aí numa carteira mais clean aí para o pessoal, literalmente só mostrar para as pessoas os NFTs que você tem. Então, pô, tem NFT disso, e aí, assim, a ideia da carteira é exatamente ela ser ambivalente, tá? Você usa essa carteira e, como o Pedro clicou aí, ó, se você clica no NFT, ele tem um QR Code atrás, esse QR Code que literalmente pode validar para que esse NFT é um NFT real. Tá? Então, por exemplo, um desses NFTs, esse NFT da Porto Belo que vocês viram aí, ou o primeiro do cartão Privilégio. O que a pessoa faz para entrar lá no Clube Privilégio? Ela vai lá, abre a carteira do NFT dela no celular, ela vê o NFT dela do Privilégio, clicou, virou o QR Code lá, a empresa lê o QR Code e vai aparecer NFT validado, ela dá acesso à casa dela. E é a mesma coisa, quero criar uma ativação da Porto Belo com todos os arquitetos que ganharam até hoje o prêmio, tá? Uma presença física. O cara vai lá e mostra o NFT dele. Então, é mais ou menos essa ideia que a gente criou com essa carteira, é tornar ela realmente uma coisa agradável de eu ver minhas figurinhas. Basicamente, é isso que está acontecendo. Você imagina da T4Fun, por exemplo, o pessoal entrar lá e vai começar a colecionar os NFTs dos eventos deles, que eles estão participando de todos. Então, basicamente, é essa ideia que a gente planejou aí para usar a carteira. No caso, por exemplo, dos projetos que a gente faz, que eu falei que já é criada uma carteira, você literalmente, tá? O pessoal que estava lá, por exemplo, no Turá, ou que batia o QR Code no cartaz para ganhar o NFT de graça. Ele batia lá no celular dele, já colocava o e-mail dele, já apareceu, obrigado pela participação, você vai receber seu NFT por e-mail. Meu sistema já cria tudo, já cria a carteira, a pessoa recebia o e-mail, olha, parabéns, você está recebendo seu NFT, se seu usuário e senha, ele entrava aí nessa carteira, obviamente que não tinha todos esses, mas ia ter pelo menos o primeiro NFT que ele ganhou ali no momento, tá? Então, essa que é a ideia da nossa carteira de NFT. Muito legal. Eu adorei esse da Copa aqui do Brasil. Muito lindo. Esse foi um ingresso que a gente fez para o espaço Champions League no Brasil. E aí, pô, é que nem assim, eu costumo falar ao pessoal, né? Que é uma revolução realmente, tá? Por exemplo, eu adoro estar indo em teatro, tá? Então, e sempre que eu vou em teatro, eu gosto de pegar uma lembrancinha ali para lembrar que eu tenho uma estante minha que eu gosto de olhar lá, putz, já fui nessa peça, eu gosto de vez em quando olhar lá e revisitar. Eu faço todo lugar que eu viajo do mundo, eu pego lá uma lembrancinha para revisitar, assim, a memória quando eu olho para essa estante. E aí, imagina assim, se
se o meu ingresso, tá, em cada um dos eventos que eu fui fosse uma NFT, eu poderia estar olhando para minha carteira, é o futuro. Eu vou olhar para minha carteira aí e ver todos os eventos que eu fui. Imagina, pô, quem vai em show, tá? E o pessoal normalmente coleciona, né, o ingresso do show, principalmente um show de um famoso aí, alguma coisa assim, de uma banda famosa do exterior, o pessoal coleciona esse ingresso. E a partir do momento que o seu ingresso é NFT, você literalmente tem uma recordação ali para sempre, tá? Então, eu vou ter, por exemplo, minha coleção de ingressos dos shows que eu fui, sabe? Então, já é uma memória ali, então é basicamente essa a ideia, tá? O NFT, ele é vamos dizer assim, um ingresso 3.0 aí, tá? Como se fosse a Web 3.0, um ingresso 3.0, no sentido que, além dele funcionar como entrada no evento, eu literalmente posso usar ele como lembrança aí de colecionável que eu posso ter, e obviamente que eu posso vender, tá? Imagina, que nem até hoje o pessoal vende o ingresso da última turnê do Michael Jackson, que não aconteceu, o pessoal até vende hoje por fortunas, tá? Se fosse uma NFT, já teria o seu valor de mercado. Então, essa que é a ideia. Legal. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta aqui da Giovana. Por favor. Ela está falando, esses casos de benefícios que são atrelados aos NFTs justificam os valores, mas qual seria o sentido de fazer comprar um NFT mais barato que não teria esses benefícios? O que incentivaria uma pessoa comum a criar e vender um NFT? Eu não diria nem que mais baratas, viu, Giovana? Porque tem NFT que não está atrelado a nada e que é bem caro, não é, Exato, Vitor? exatamente. Você pega, por exemplo, os CryptoPunks não tem um projeto por trás e o pessoal está comprando. Porque o pessoal entende como um ativo, ele está comprando e vendendo, ele compra na baixa e vende na alta, o pessoal transaciona isso aí, né? Então, mas assim, para ser honesto, tá? A gente não acredita nesse mercado no futuro de NFTs, tá? Nesse mercado de comprar e vender na alta e na baixa, porque pelo menos na nossa cabeça não faz tanto sentido, é diferente de uma moeda, tá? Que obviamente, como é que aumenta o valor de uma moeda? Pô, lá o Ethereum lá, como é que aumenta o valor? Se você pegar, sei lá, Tesla começou a aceitar Ethereum para comprar carro, óbvio que vai aumentar o valor dele. Você entendeu? Porque você tem mais usabilidade no mercado. Uma obra não é muito assim, tá? Então, assim, para a gente o futuro é uma coisa assim, você vai começar a comprar NFTs no sentido de, primeiro, de colecionismo, tá? E no sentido de você ter essas experiências, tá? Mas para dar um exemplo mais claro, eu falava sempre, tinha um dos sócios nossos, né, o Rafa, ele não entendia o porquê que alguém compraria um NFT de uma música, por exemplo, certo? Então, pô, por que eu vou comprar NFT de uma música? Eu posso entrar lá no Spotify, eu posso escutar literalmente tudo que eu quero, tá? Aí eu falei para ele, cara, fala uma banda que você gosta muito. Cara, ele falou que, pô, eu gosto muito do Foo Fighters. Falei, pô, você gosta muito? Eu sou fãzaço do Foo Fighters. Falei, tá, você tem literalmente toda a discografia do Foo Fighters? Ele falou, cara, eu tenho tudo que você possa imaginar do Foo Fighters eu tenho. Falei, tá, então se semana que vem eles lançarem o próximo álbum deles em NFT, você vai comprar? Ele, putz, vou ter que comprar. Mesmo ele não entendendo por quê, é do Foo Fighters, é da banda que ele gosta. Então, assim, e na música isso vai crescer demais, tá? Porque a gente tem um vácuo na história da música aí que a gente não consegue mais adquirir nada do nosso artista preferido. E até por isso que o show valorizou muito. Por isso que está muito mais caro em show, que os shows estão colocando milhares de pessoas, porque antes era assim, né? Antes, quando não tinha CD pirata, você ia lá no Faustão, o cara que mais vendia CDs, ele vendia o disco, ele vendia 1 milhão de cópias. Aí depois que surgiu o CD pirata, o cara que mais vendia 100 mil. Porque ainda tinha um público fiel que comprava isso, tá? Então, assim, a gente está com vácuo na história da música, você não compra mais nada do artista. E aí o NFT literalmente pode preencher esse buraco que a gente tem de ter alguma coisa original do artista que a gente gosta. Tá? Então essa que é... E a gente acredita muito, tá? O pessoal ainda não tá trabalhando muito com NFT na área da música, mas é um mercado que a gente acredita muito mesmo. Mas tem, né? Já teve uma banda que ela lançou um álbum inteiro em Sim, algumas bandas, NFT. exato. E aí, o que outras bandas estão estudando é elas lançarem um álbum em NFT e aí quem comprar ganhar para conhecer, para ir no camarim, para Exatamente, tirar uma exatamente. foto, né? Então tem uma banda que lançou, por exemplo, quem comprasse no álbum NFT deles, eles ia ter direito a estar entrando em todos os shows dele no mundo inteiro. Então você começa a agregar valor. Então você primeiro tem o valor do cara que só gosta da banda e vai ter literalmente uma peça da banda original, certo? Que não tem como ter outra coisa, então já tem valor agregado. E aí você imagina que, por exemplo, vou lançar lá 1000 NFTs e 10 NFTs a pessoa vai ter direito a fazer um churrasco com a banda, sabe? Então assim, você começa a agregar muito valor em cima disso, essa que é a ideia. Tem um artista aqui no Brasil, acho que a Paula até comentou com eles, que para incentivar,
ao invés dele ter uma gravadora e etc., envolvida na relação, ele vendia via NFT, porque aí essas Exato. pessoas que adquiriam a música dele via NFT, elas iam receber também um percentual dos royalties que ele ia Exatamente. receber. Exatamente. Gente, mas isso Então, assim, parece demais com crowdfunding, sabe? Assim, só que exato. você tem alguma coisa, né? Isso é muito Isso engraçado. é até uma coisa que o pessoal confunde muito, que, por exemplo, pô, se eu comprei o NFT de uma música, eu tenho direito de comercializar ela, os direitos autorais dela, e não necessariamente, a não ser que esteja Depende. escrito na blockchain, depende. Então, por exemplo, é a mesma coisa, quando eu comprava um CD lá do Chitãozinho Chororó, eu tinha direito de botar ele na rádio e ganhar dinheiro em cima disso? Não, você estava comprando literalmente um ativo para escutar. O NFT é a mesma coisa. Então, o direito autoral continua existindo, apesar do NFT. O NFT é uma forma de comercializar aquele áudio, aquela mídia, mas não me dá o direito de comercializar aquele cara. Vai continuar existindo ECAD do mesmo jeito. Mas, e aí vem os benefícios do mercado descentralizado, muitos músicos, pô, você sabe, para você registrar uma música, além de ser caro, é um projeto extremamente chato, tá? Você ir lá no ECAD e tal, fazer tudo bonitinho. Só que o cara que vive de É música, por caro, exemplo, não. Se ela tornar dinheiro, não é caro de jeito nenhum. como é que Isso é? não é caro para fazer esse registro. Não, então, Então, Não, é que, por exemplo, o cara que vive de produzir música, ele faz pelo menos umas 30 por dia. E às vezes uma estoura a cada 6 meses, entendeu? Então você pega, por exemplo, o pessoal que vive de criar música mesmo e vende para grandes artistas e tal, dupla sertaneja e tal, ele cria literalmente 30 por dia. Tá? Então, assim, obviamente que o que ele pode fazer agora? Ele cria um NFT de uma música, vamos dizer assim, e aí ele, de certa forma, ele protege essa obra e se uma fizer sucesso, ele vai lá e registra. Mas é o que eu falo, pessoal, uma coisa não limita a outra, tá? Então, não adianta você achar que só vou criar NFTs e vou poder parar de registrar música, porque não existe isso ainda, entendeu? Aí, pessoal, alguma dúvida? Ó, o Pedro está falando que ele tem a coleção de fita cassete da Madonna até hoje. Muito bem, Pedro. Eu não tenho nenhuma fita cassete, mas minha mãe tem. Minha mãe tem. olha, aqui em Portugal vende fita cassete. Caramba. Vende. Sério? A Mas Rosângela está vende essas indignada. coleções, Gente, para vende... tocar onde isso aí? Porque nem Vende, eu, Mas na minha tem idade, gente que esse negócio. tem. Tem gente É. que tem ainda o rádio aqui, Ah, tem, Aí, uai. o aparelho. vende o tem os mercado museus. o mercado Você de quer velharia escutar um fado, full, tem ali a que tinha cassete. Outro dia na estrada, eu vi no posto vendendo, tinha uma fita cassete lá de um artista brasileiro, bem antigo. E tem fita cassete. E se está disposto, é porque tem quem compra, né? Eu Não, sabia que tudo tinha bem, mercado o pro vi- o vinil, a vinil- cassete é novidade para mim. O Mas vinil saudade de pegar agora a caneta, voltou, né, a moda? saudade de pegar a caneta e voltar a fita cassete que eu tenho. Eu vou Rebobinar, comprar né? uma só para voltar. Pedro ia falar, Pedro Vilhena. Pedro Vilhena, Oi? você ia falar? Não, nem fala não, gente. Ah, então tá bom. Ó, tem gente falando aí que vai procurar Disque Mail. Disque Mail tinha, eu lembro. Pessoal, mais alguma dúvida? Não, tudo certo. Então, quero agradecer ao Pedro, ao Vitor. Foi excelente a explanação de vocês. Tenho certeza que vocês tiraram várias dúvidas do pessoal sobre a criação de NFT, etc. Muito obrigada. Como sempre, se tiver uma quinta edição do curso, vocês estão mais do que convidados. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Pessoal, então, com vocês, eu vejo vocês terça-feira, nossa última aula do curso. Um excelente final de semana. Aproveitem para anotar todas as dúvidas que vocês tiverem, para que, se surgirem mais alguma coisa aí para vocês tirarem até terça-feira. Se não, também vocês têm minhas redes aí para vocês perguntarem, tá bom? Estou à disposição. Um excelente final de semana para todos e até terça-feira. Obrigado, gente. Tchau, Obrigado pela tchau. oportunidade mais uma Tchau, vez. pessoal. Um grande Obrigado, abraço viu? para todos aí. Sucesso para todo mundo aí. Ah, Qualquer obrigada. coisa pode chamar a gente lá, qualquer dúvida, obviamente, a gente continua à disposição. Principalmente o LinkedIn que eu uso mais, pode ficar super à vontade para me chamar lá, que vai ser um prazer a gente literalmente
respira esse mercado. A gente ama o que a gente está fazendo aqui, Ok. então, de verdade, por favor, a gente fica super à disposição. E de novo, queria reiterar, parabéns para vocês que estão buscando esse conhecimento, assim, antes de todo mundo. Isso eu acho maravilhoso, tá? O mercado ainda carece de muita gente entender o que é isso e, como eu falei, assim, quem tá criando coragem de encabeçar esse mundo obviamente, vai colher os frutos também lá na frente. Então, parabéns aí e fico super à disposição de vocês. Vou passar lá a indicação para o meu cliente. Eu quero ganhar um NFT, hein? Do Vamos. leãozinho lá. Combinado. Eu Então tá, indico todos os obrigada. meus para o Vitor, viu? Sempre que surge aqui, eu indico para o Vitor. É, isso Show de mesmo. bola. Fico à disposição. Ok. Tchau, Tchau, pessoal. querida. Até Bom final de semana para terça. vocês. Bom descanso. Tchau, Eu tchau. também. Tchau. Tchau.